estreio, em colocados mais atrás. Reginaldo Leme, a sua primeira participação, a sua análise e a perspectiva para a corrida. Bom dia, amigo da Globo. A impressão que se tem é a mesma que eu tive, aliás, nos 2 dias de treino. O Keck Rosberg, a partir do momento em que ele anunciou que esse é o seu último ano de Fórmula 1, ele resolveu dar tudo para ganhar essa corrida. Ganhou a pole no primeiro dia, ratificou a pole no segundo dia e saiu com tudo nesse início de corrida. A ultrapassagem que a televisão alemã não mostrou sobre os 2 carros na segunda volta da corrida demonstra que ele realmente saiu com tudo para tentar uma vitória. E outra, a impressão, dessa vez não minha, mas do próprio Keck Rosberg. Ele falou que o seu grande adversário aqui eram as 2 Williams, grande adversário dele e do Prost, e isso é o que Piquet está demonstrando agora que ele já tem e vai se aproximar no Rosberg, o que deve dar uma grande corrida, uma grande briga nessa corrida. Então Ayrton Senna, torcer para ele chegar aos pontos, porque é uma pista que tem muito problema de consumo, ele sabe disso, e vai fazer uma corrida para marcar pontos. Quarta volta sendo completada. Aí agora sim o carro colocado, a câmera colocada no carro de estreio. Comuns, muitas vezes acontecendo a necessidade de uma nova largada no Grande Prêmio da Bélgica. Aí vem ele se posicionando, Senna na pole position, por dentro, a curva é para a direita, Gerhard Berger com ele na primeira fila, Prost e Boutsen na segunda, Mansell e Nannini, depois Patrese e Nelson Piquet. Os últimos carros vão chegando. Passou a bandeira verde, vem a luz vermelha, aí vai pintar a verde, vamos para a largada, Senna larga na boa, Berger busca o posicionamento atrás de Senna, Ayrton Senna tem como fazer a tomada, Prost força, Berger, olha a confusão lá, os carros se chocando, gente na grama, Mansell fica atravessado, e aquilo que eu dizia, uma Lotus passa reto, os carros vão tentando escapulir da confusão, Mansell espetou o bico da Ferrari, uma Lotus passou reto, aí o replay, repare. Senna, Berger, o Prost, o Mansell já foi tocado. O Piquet passa por trás do Mansell. O Gugelmin busca posições ali, consegue também se espremer e passar. Em primeiro, Ayrton Senna, em segundo, Berger, terceiro, Prost. Quarto, Thierry Boutsen. São os primeiros colocados. E também na descida, no mergulhão. E a Benetton que vai parando ali. Como sempre, uma largada confusa, o Grande Prêmio da Bélgica. O hairpin, aquilo que eu dizia. A dificuldade na primeira curva. A Tyrrell, que fica fora. De Jean Alesi. Aí a Brabham. Os carros que se chocaram, os problemas na primeira volta. E Senna vai escapulindo na ponta. Bandeira vermelha, o que significa que a prova vai ser paralisada. É aquilo que eu dizia, parece que estava adivinhando a bandeira vermelha pela pista, as confusões logo na primeira curva, no hairpin, logo depois da largada. Reginaldo Leme, a sua primeira participação, Grande Prêmio da Bélgica, Grande Prêmio da Bélgica, o hairpin é o hairpin, e tá aí toda a confusão, Reginaldo. Bom dia, amigo da Globo, realmente a confusão mais uma vez, porque essa pista tem essa curva, que é o hairpin, que é logo depois, que é um grampo, é uma curva que o piloto praticamente volta para a direção. Então é muito estreita a pista, não dá para fazer uma largada nesse ponto. Esse é o box novo, o box antigo era na reta. Antigamente, quando se mudou essa pista, eles fizeram, embora os boxes estivessem no lugar em que estão hoje, a largada acontecia do outro lado da pista, ou seja, na reta, que era muito mais lógico. Largando-se 150, 200 metros antes de uma curva tão fechada, é querer criar confusão, e é todo ano, como disse o Galvão, todo ano praticamente a mesma coisa. Agora, nessa largada, além do problema do Mansell, que bateu ali na entrada do hairpin, bateu de frente ali, devagar, mas tocou o bico e ficou parado, você vê no replay, quando o Nelson Piquet é tocado ali atrás, olha ali, ele foi para fora da grama, quando ele volta, ele vai ser tocado pelo Nakajima. E aí, em função, é claro, da freada do Mansell, que já vinha errando ali. E acabou o Nelson também tocando no Piquet. Então você vê que o Nelson faz a curva e já vai de boxes velhos, ele iria abandonar a corrida.
corrida já ali, se não fosse a largada, a corrida interrompida e decretada uma nova largada. Agora os carros completam a volta, já nessa primeira volta, já pelo menos 6 carros estavam fora. Ali o carro do Piquet parado e mais de 6 carros já fora. O Nakajima também tinha parado, a Dallara do CAF nessa próxima semana. Agora faltando exatamente 21 segundos para a nova largada, quer dizer, a largada da volta de apresentação. Os carros todos prontos. Você viu agora há pouco o remendo no carro do Piquet, que, como eu explicava, é o carro reserva com o qual ele bateu e bateu relativamente forte no treino de sábado. Aí vão eles. Uma volta de apresentação, de aquecimento de pneus. 44 voltas. Caindo para 42 voltas. Todos os carros novamente no grid. Então você vai acompanhar a pista. Tem um hairpin ali. Aí tem um grande mergulho dos boxes antigos. E aí é a chicane da Água Vermelha. Em Rouge. Em mergulho, os carros tentam tirar uma reta, beliscando a zebra de um lado e de outro. E o problema ali é como eles mergulham em muita velocidade, a força da gravidade, que chega a atingir aí 3G, 3 vezes a força da gravidade, com pressão ali em cima dos pilotos, dentro dos carros. Uma grande subida, aí onde ele vem fazendo o balé da Fórmula 1, que você já está acostumado, mexendo os carros, buscando o melhor aquecimento de pneus e de freios, principalmente essa altura, porque a temperatura caiu, que não existe mais sol. Aí a motor é fundamental neste circuito. E chega para a chicane veloz aí em cima. No final da subida, no final da grande reta. Feita a chicane, começa o mergulho. Eles vão para a parte da floresta, onde normalmente eles encontram a chuva primeiro. Lá embaixo a floresta. Mas aí começa o mergulho, uma sequência de curvas direita e esquerda, onde a ultrapassagem é muito difícil e onde o coração bate mais forte. Porque é curva para a direita, curva para a esquerda, ladeira abaixo. Imagine o Fórmula 1 despejando potência, acelerando, ladeira abaixo, puxando para a direita e para a esquerda. Uma sequência grande de curvas para a direita e para a esquerda. Onde realmente não existe a possibilidade de ultrapassagem, tem que se forçar aí numa freada nessa curva, por exemplo, aí à esquerda, mas é sempre muito difícil. Uma curva dupla à esquerda, depois tem uma outra freada forte com a mudança de marchas, outra vez puxando para a direita. Eles vão voltar para a parte baixa do circuito, mais daqui à frente é uma curva puxada à direita e uma parte de altíssima velocidade. Não é uma reta, mas é uma parte de altíssima velocidade que vai levar para a terceira chicane. A chicane mais lenta. A partir daí, aquela curva lá na frente. Não os carros aqui onde estão, mas aí onde Senna sai. Ele sai desta parte mista, vamos dizer assim, desta grande ladeira, desta grande descida de curvas direita à esquerda. E aí tome potência. Não é uma reta, mas tome potência. Você vai ver na curva como eles usam a pista inteira e a velocidade que eles passam aí. A curva não tão forte à esquerda, depois ela vem com uma sequência à direita para chegar na freada forte da chicane. E logo depois da chicane, a curva dos boxes, vamos assim dizer. Aí eles estão por completar uma volta no circuito de Spa-Francorchamps. Nós vamos para a segunda largada. Na primeira largada, o Mansell atravessou, o Piquet foi tocado, o Warwick também. E os problemas com o carro de Mansell, de Emanuele Pirro, de Nakajima, de Aguri Suzuki, de Larini, de Derek Warwick e também de Nelson Piquet. E também a Bravo do Stefano Modena, que também furou o pneu e ficou fora. Eram vários, quase 10 carros com problemas logo no final da primeira volta. Aí Piquet, Alesi, Nakajima, largando na mesma fila, na quinta fila. Senna busca o seu posicionamento por dentro. Berger, vamos ver se agora os pilotos têm um pouco mais de cuidado, conseguem atravessar, deixar o hairpin ali para trás na primeira curva e que possam finalmente começar as emoções do Grande Prêmio da Bélgica 1990. Uma corrida velocíssima, sempre uma corrida com muitas. Não está descartada a possibilidade de chuva.
Isto nunca está descartado em um grande prêmio da Bélgica. Quando os últimos carros chegarem, pinta a luz vermelha, vem a verde, tem gente que larga na curva. Ayrton Senna, repete-se a história, Berger busca posicionamento, Prost balança. Quem larga melhor é Butsen, assume a segunda posição, Berger é o terceiro, Nannini é o quarto, Prost cai para quinto, lá vem Mansell em cima dele, Piquet disputa a sétima posição, Gugelmin larga com todo cuidado. Vão para Senna, aí vem as Ferraris, vão mergulhar juntinhas ali na água vermelha, repare, Mansell e Prost. Sobrou para o Prost na frente. Senna melhor ainda do que a primeira largada. Esta segunda para Ayrton Senna. Senna em primeiro, Butsen em segundo. Piquet já tentando a ultrapassagem ali em cima da Ferrari. Senna, Butsen o segundo. O terceiro é Berger, que vai para a ultrapassagem em cima de Butsen. Fecha a porta, Butsen em cima de Berger. Toma bem a chicane. A briga dos dois também é interessante para o Senna. Ele pode escapar um pouquinho nas primeiras voltas. A quarta posição é de Nannini. Só depois é que aparece uma Ferrari. Acabou sendo ainda melhor para Ayrton Senna. Se não trouxe problemas para Nelson Piquet, como ele teve na primeira largada. Se continuou sem problemas para Gugelmin largando no bolo, acabou sendo melhor para Ayrton Senna esta segunda largada. Senna, Butsen, Berger, Nannini. Depois Prost. São os 5 primeiros colocados nesta primeira volta. Aí Senna, já abrindo. Butsen, Berger. Estes os 3 primeiros. Teve a Benetton do Nannini aparecendo logo ali. E o Thierry Butsen mostrando a boa fase da Williams. Um carro no chão realmente com um ótimo chassi. A Ferrari que vem na 5ª posição. A outra Ferrari na 6ª posição. O Piquet tentava a ultrapassagem. Ele que largou em 8º, vamos para 7º. E está ali na briga exatamente pela 7ª posição. Butsen, Berger, Nannini. Depois vem as 2 Ferraris. Primeira volta completada. Senna completa a primeira volta, freia para o hairpin. Butsen, Berger. Aí o Prost. Aí o Mansell. Aí Nelson Piquet. Aí Ricardo Patrese. Depois Alesi. Depois Ivan Capelli. São os 10 primeiros colocados depois da primeira volta neste grande prêmio da Bélgica. Senna, Butsen, Berger, Nannini, Prost e Mansell confirmando os 6 primeiros colocados. Nelson Piquet vem na 7ª posição. E eles vêm pela segunda volta, largando com muito mais cuidado. Se assim tivesse acontecido na primeira largada, ali para contornar o hairpin, a corrida teria mais de 20 minutos de duração. Reginaldo Leme agora, eles largaram. É sempre assim, é preciso acontecer na primeira largada para depois todo mundo largar com juízo. Aí agora o carro de Paulo Barilla, a Minardi de Paulo Barilla fora, bateu, tá sem o bico ali, tudo bem com o piloto. Agora, o curioso é que na segunda largada, o Mansell também quase que coloca tudo a perder. O André de César também fora da pista na primeira volta, isso não é novidade nenhuma. Mas o Mansell, que estragou aquela primeira largada, que foi quem causou o problema todo, na segunda também, porque balançou todo o carro ali na freada. Olha a bandeira vermelha. Olha a bandeira vermelha, pode ser que esteja a pista interrompida mais adiante. Aí tô de Se tem brincadeira. carro de socorro na pista, vai ser interrompido de novo. Aí tô de brincadeira. É exatamente a Minardi ali. Olha a violência do acidente da Minardi do Paulo Barilla. Ela perdeu o bico, ali a parte traseira também. Este é o carro do André de Césares, a que se referia. E com isso nós vamos ter a prova paralisada outra vez. É brincadeira. Aí o carro do de Césares. O motor Lamborghini. E tem a possibilidade da Arrows, que vai correr com o motor Porsche. A Arrows está procurando Thierry Butsen, tem ainda algumas definições, alguma coisa a estudar, não vai ficar com o Alboreto e tem uma possibilidade para Roberto Pupo Moreno. Vale registrar também, Galvão, hoje aqui em Spa-Francorchamps, a corrida, a mais importante corrida preliminar do Grande Prêmio, mais uma extraordinária vitória de Rubens Barrichello, liderou a corrida de ponta a ponta, uma corrida que também teve um acidente e uma largada anulada, e o 6º lugar de Gil de Ferran e André Ribeiro, que vinha fazendo uma corrida muito bem, largou em 12º, pulou para 10º logo na primeira volta, vinha ganhando posições, no fim foi tocado por um outro concorrente por trás, naquela curvinha que motivou
a interrupção, a anulação da largada da Fórmula 1, aquela curva, essa curva que vai ser mostrada agora, e ele foi tirado da pista e acabou não terminando. Mas, enfim, André mostrando todo o seu talento, Gil de Ferran todo o seu talento, com 6º lugar, e Barrichello, que já começa a aparecer e ser comentado entre as equipes de Fórmula 1. Ele já começa a ser considerado como o novo fenômeno brasileiro do automobilismo internacional. Rubinho Barrichello ganhando as corridas da Fórmula Opel, liderando o campeonato, este importante campeonato. E é a velha história, né? Eles botam a mão na cabeça. Cada vez que chega uma fera dessa, eles põem as mãos na cabeça e dizem, não, mais um. Já não chega tudo que apareceu por aqui, desde Emerson Fittipaldi, de José Carlos Patti, depois passando pelo Wilsinho, passando por todos eles, o próprio Ingo, Boesel. E aí vem depois a fase Nelson Piquet, e depois Ayrton Senna, e aí vem Gugelmin, vem todos eles, e agora mais um. É um novo, mais considerado a nível dos grandes, né? De Emerson, de Piquet, de Senna, dizem os europeus, o novo fenômeno do automobilismo brasileiro, Rubens Barrichello. Aí a nova volta de apresentação, de aquecimento de pneus, Senna, Berger, Prost, Butsen, Mansell, Nannini, Patrese, Piquet na 8ª posição, Maurício Gugelmin outra vez na 7ª fila. Vale lembrar para você, Ayrton Senna pela 48ª vez na pole position, Nelson Piquet na 4ª fila na 8ª posição, Maurício Gugelmin na 7ª fila na 14ª posição. Dos grandes nomes da prova, Berger é o 2º, Prost é o 3º, Thierry é o 4º, Mansell é o 5º, Nannini é o 6º, Ricardo Patrese é o 7º, Alesi é o 9º, Nakajima é o 10º. São os 10 primeiros ali com Piquet em 8º e Maurício largando na 14ª posição. Vamos para a terceira largada do Grande Prêmio da Bélgica. É a terceira largada do Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps. Não é novidade, também não é inédito. E eu repito, do jeito que está nublado e encardido o tempo, está faltando a chuva lá para metade da corrida para complicar ainda mais a vida dos pilotos. E vão ter outra vez todo o drama do hairpin. Agora, se eles já largaram com cuidado na segunda, essa vai ser na ponta dos pés, na ponta dos dedos, pelo menos essa é a tendência. Aí o final da parte de descida, do carrossel de curvas à direita e à esquerda, eles chegam na parte baixa do circuito, parte de altíssima velocidade, que outra vez vai levar para a freada da chicane antes da curva dos boxes. Vamos acompanhar a terceira largada. A prova tem a essa altura 55 minutos de atraso. Uma prova normalmente rápida, uma prova que vira aí perto de 1h30 se não tiver chuva, pouco mais de 1h30 se não tiver chuva. Teríamos a essa altura 55 minutos de prova. Já teríamos passado em muito da metade deste Grande Prêmio da Bélgica. 1h30 ou um pouco menos de 1h30. Ayrton Senna venceu com 1h50. 1h40 minutos com água, com muita chuva. Aí Thierry Butsen, eles deixam a chicane e mais uma vez o Senna vai ali buscar o seu posicionamento de largada, a primeira fila, a primeira posição, lado direito, lado de dentro, junto ao guarda-reio dos boxes, para tentar escapulir bem no hairpin ali na primeira largada. Ele tem que dar o pulo certo. Em primeiro ali dá o pulo certo, deixa a encrenca para trás. Quem vem no bolo que se vire. Aí o Alesi, aí o Senna, o Alesi que vai encostando o seu carro ali. E repare, o Alesi está na 5ª fila. A 6ª fila traz o Capelli. O Maurício Gugelmin, que está na 7ª fila, já larga na curva. Curvão mesmo. Da 7ª fila para trás. Passou a bandeira verde, vem a luz vermelha, vamos para verde de imediato. Vamos para a terceira largada. Senna tenta largar na ponta, já não larga tão bem quanto nas outras vezes. Mesmo assim, domina a primeira posição, dá uma fritadinha nos pneus. Aí ele vem eles com todo cuidado ali no bolo. Ninguém quer ficar, ninguém quer provocar uma 4ª largada. Gugelmin vai lá fora. Senna outra vez larga na ponta. Mas Berger já vem muito próximo. Não foi tão perfeita assim a largada do Senna. Deu uma seguradinha. Teve que deixar para frear mais lá dentro, deu uma fritada nos pneus e agora usou a pista, foi na terra para tentar escapar da pressão de Berger nesta primeira volta. Senna é o primeiro, Berger é o segundo. Melhor para o Prost, que caiu para a 5ª posição.
outra largada, agora é o terceiro, Butsen é o quarto. Patrese é que larga bem, vem na quinta posição, Ricardo Patrese. Sexto, Nannini, sétimo, Piquet, oitavo para Nigel Mansell. São os 8 primeiros nessa terceira largada. Será que vai? Vamos lá com todas as emoções do Grande Prêmio da Bélgica. Largando pela terceira vez no circuito de Spa-Francorchamps. Aí Butsen, que é o quarto colocado. Patrese é o quinto. Nannini, sexto, Piquet, sétimo. Senna sempre na ponta com Berger próximo a ele. Prost é o terceiro colocado. Eles vêm na grande descida. O carrossel de curvas, direita e esquerda. Na descida do circuito de Spa-Francorchamps. Primeira volta, Senna e Berger. Pela terceira vez, Senna larga na pole position. Pela terceira vez, sustenta a ponta do Grande Prêmio da Bélgica. Um problema para as McLaren, o Reginaldo dizia que ninguém quer fazer a troca de pneus. Durante os treinos, as McLaren provocaram um desgaste muito grande de pneus, mais do que as Ferraris e mais do que as Williams. Vamos ver no comportamento, na sequência da prova, esse problema de pneus, que vai ser fundamental para este Grande Prêmio da Bélgica. Senna aí em primeiro pela primeira vez na chicane. Berger mais próximo do que nas voltas anteriores, nas largadas anteriores. Aí o Piquet em sétimo, o Mansell que caiu para o oitavo, com o Alesi em nono colado próximo a ele. Senna, Berger, Prost, Butsen, Patrese, Nannini, Piquet e Mansell, os 8 primeiros colocados depois desta primeira volta na terceira largada. Aí outra vez no mergulho para a água vermelha, contorna a água vermelha, Ayrton Senna vai para o subidão. Tome potência. Aí sim que ele use, aproveita a vantagem do melhor motor da Fórmula 1, Honda, dos carros McLaren. Primeira volta 2:04, não conta, saíram de parados ali. Tem que ver o tempo a partir da volta, no término da segunda volta. Está na chicane alta. No final do subidão, Ayrton Senna inicia o mergulho na segunda volta no Grande Prêmio da Bélgica. Reginaldo Leme, se tiveram cuidado na segunda largada, mais ainda nesta terceira. Exatamente. Nesta, finalmente, nenhum problema, muito cuidado. Teve uma fritada de pneu ali, mas os outros já tiraram logo o pé. Nada de anormal aconteceu. E o mais normal é realmente o Senna abrir e largar na ponta, porque não dá nem nessa largada, nesse tipo de pista, não dá para ninguém brigar pela ponta na primeira curva. Você vê que logo depois da luz verde, o Berger, a maior preocupação é entrar atrás do Senna para não perder a segunda posição. E lá vão eles, novamente com o Senna na frente. O Senna abriu 8 décimos de segundo em uma volta e meia. E aparentemente tranquilo, principalmente porque o Berger está na segunda posição. Vamos ver se o Prost tem condições de ameaçar. O Butsen, que já está em quarto lugar, você vê aí na câmera colocada dentro do seu carro, Patrese, Nannini e o Piquet, sétimo, mas sem conseguir acompanhar o ritmo do Nannini. Piquet está em sétimo, mas caiu bastante. A sorte dele que também o Mansell não tem um bom rendimento e está atrás ainda em oitavo. Mas olha só onde eles foram, por apoiar na zebra. Dava a impressão de que o Senna tinha ido demais. Você viu que o Berger foi mais e o Prost mais ainda. Foi apoiar totalmente o carro na zebra naquela curva, aquilo que eu disse, a parte mais bonita do circuito, aquela parte de altíssima velocidade, antes aí desta pequena, dessa minúscula reta dos boxes. Hairpin de primeira, daí é para segunda, para terceira, para quarta, para quinta, para sexta. Tome potência para o mergulho da água vermelha. Ô Galvão, você se impressionou na primeira vez que viu eles passarem já em alta velocidade naquela curva. Você imagina o que eles fizeram em treino naquela zebra. Aquela zebra ela sobrava numa tomada de tempo ali 2 dedos na hora para o piloto não sair na grama. Você viu já a primeira Tyrrell no box. Aí a primeira Tyrrell no box. Estranho, algum problema. Aí de novo na carona com o Thierry Butsen. Dessas coisas curiosas que acontecem na Fórmula 1. O Thierry vem dos seus 2 melhores anos na Fórmula 1, quando ele conseguiu suas vitórias, venceu por 2 vezes na temporada de 89, venceu no Canadá, depois venceu na Austrália, chegou com moral para essa temporada, está em 4º lugar do campeonato, o que é uma ótima posição a essa altura para o Williams, porque ele está atrás do Senna, do Prost e do Berger. Aí você vê a diferença entre os 2 primeiros, mas está na frente do Mansell com a outra Ferrari, está na frente do seu companheiro de equipe, Ricardo Patrese, 12 pontos, já venceu corrida esse ano, porque fez uma corrida brilhante, ninguém lhe deu de presente não, fez uma corrida brilhante no Grande Prêmio da Hungria, mas corre um sério risco, aí o Nakajima, corre um sério risco de ficar desempregado, porque o Frank parece que não quer mais.
A essa altura dá a impressão que ele não quer mais nem ele nem o Patrese. Gostaria de uma grande estrela. Sonhou com a Ayrton Senna, esteve próximo de conseguir e está sonhando em convencer o Mansell a não desistir da Fórmula 1 e voltar para a Williams. Os grandes dias de Mansell foram realmente na Williams, na escuderia de Frank Williams. E o Thierry Boutsen, com vitória esse ano, com 4º lugar no campeonato, ameaçando aí a 3ª posição, inclusive do Berger. 2 pontos apenas, vejam só, do Berger na toda poderosa McLaren Honda. O Thierry, que está aí pressionando o Prost para brigar pela 3ª posição, corre o risco de ficar desempregado. Agora, também fica difícil ele estar correndo em casa, Reginaldo. Se faz uma grande corrida, se faz um pódio, se aproxima de uma vitória nessa prova, depois de ter vencido na Hungria, fica difícil até para o Frank mandar ele embora. Mas corre o risco do desemprego, Thierry Boutsen. 3 voltas completadas, eles vêm pela 4ª volta. Senna é o primeiro, Berger é o segundo. Prost, que você vê, o terceiro. A pressão de Thierry Boutsen em 4º, 5º. O Nannini aparece ali na 6ª posição. Logo atrás do Nannini, Nelson Piquet na 7ª posição. E o Maurício Gugelmin largou com todo cuidado, está lá no meio do bolo, Reginaldo. O Gugelmin ocupa a 13ª colocação. Ele está 4 décimos atrás do Stefano Moda. Então vamos lá, Senna o primeiro, virou 1:59,064, o Berger o segundo, 59,3, o Prost terceiro virou 59,07, o Boutsen, o 4º colocado, virou 59,32. Patrese é o 5º e Nannini o 6º, são os 6 primeiros colocados. 4ª volta do Grande Prêmio da Bélgica, terceira vez, terceira largada, para poder valer por esse Grande Prêmio da Bélgica, 11ª etapa do Mundial de Fórmula 1 de 1990. Ayrton Senna vai firme na ponta, ele que segue na ponta, ele que é o líder do campeonato, 54 pontos, 10 de vantagem sobre Alain Prost, que vem na 3ª posição. E o Prost conseguiu escapulir um pouquinho da pressão do Thierry Boutsen. Os carros vão se espalhando e está aí o Alessandro Nannini, o companheiro de equipe de Nelson Piquet. Nannini que está na 6ª posição. Nós temos Senna, Berger, Prost, Boutsen, Patrese. E aí, esse carro que você via na carona, esse aí, o carro de Alessandro Nannini, que é o 6º colocado, já abrindo vantagem para Nelson Piquet, que vem na 7ª posição. Aí, portanto, os 6 primeiros. Até o carro do Nannini, que aparece aí saindo do Verpin. Aí aparece o carro de Piquet, que é o 7º. Depois vem a Ferrari de Nigel Mansell. 1.321, o segundo 321 milésimos, a vantagem de Ayrton Senna para Gerhard Berger. Depois de 4 voltas completadas, eles entram pela volta de número 5. O Senna diz que no princípio de corrida assim, tem que se forçar até alcançar 3 segundos, que é a margem, quer dizer, se possível, né? Que é uma margem boa, mas cometer algum erro, mudança de marcha, pegar alguém pela frente. Mas sempre tomando cuidado de não comprometer os pneus nessas primeiras voltas, quando o carro vem muito pesado com os tanques cheios. Senna, Berger e Prost. Aí o traçado igualzinho de todos eles, Thierry Boutsen, piloto da casa. Claro, vai levar uma colher de chá na televisão belga. Patrese, que é o 5º, e o Nannini, que vem se aproximando de Patrese na 6ª posição. Rede Globo na Fórmula 1. Aí você vai vendo o Prost, carro pesado ali, bate o soalho, e o Prost tenta dar uma apertada ali em cima. Aí eles vão para aquela curva, tem que apoiar na zebra, a zebra tem que ajudar para ir lá fora. Aí, ó, porque o Prost já não foi tanto, o Boutsen ali em 4º, só agora passa o Patrese em 5º, ali o carro do Nannini, que é o 6º. E Senna já vai deixando a chicane para completar mais uma volta, para completar a volta de número 5. Berger, Prost e Boutsen. Não há diferença entre eles. Exatamente, Galvão, porque o Prost foi quem fez a melhor volta nessa última agora que acabou de completar. O Prost fez 1:59,018 e agora o Nannini acaba de superar esse tempo, 1:59,014. E o Piquet fez a melhor volta da corrida agora, 1:58,922. Ele que vinha caindo muito, já estava quase 3 segundos atrás do Nannini. Nessa volta foi o que virou melhor e é a melhor volta da corrida. Então vamos, Jones. Primeiro Senna,
virou 1,59,121. Segundo Berger, está 1,5 segundo atrás, virou 1,59,372. Terceiro Prost, 1,59,018. Quarto Butsen, 1,59,256. Aí já o Emanuele Pirro saindo da corrida. Quinto, Ricardo Patrese, virou 1,59,275. Sexto, Nannini. Sétimo, Piquet, que virou 1,58,922. Oitavo, Alesi. Nono, Mansell. Décimo, Capelli. Gugelmin, agora 12º colocado, está virando ainda na casa de 2 minutos cravados. Você viu aí a melhor volta de Nelson Piquet e o recorde oficial da pista, 1,57,153. Portanto, ainda longe a melhor volta de Piquet do recorde oficial da pista. Claro, 5 voltas, 6 voltas apenas. Os carros ainda muito pesados, com muito combustível. Mas essa melhor volta foi estabelecida em 1987. Próximo na McLaren. A McLaren um ano antes da chegada de Ayrton Senna na McLaren. Senna que chegou para ser campeão do mundo em 1988. Ainda com os motores turbo em 1987, o recorde da pista de Prost, mas que deve ser muito ameaçado, porque os carros andam mais rápido mesmo sem turbo, com menos potência, porque veja que Senna tinha 1,50,867 de recorde de pole position conquistado em 89 e agora marcou 1 minuto 50,365, estabelecendo um novo recorde. Senna na liderança com Berger em segundo, você vê aí, Prost na terceira posição, Butsen em quarto, Patrese em quinto. A sexta posição é de Alessandro Nannini com Piquet em sétimo, Maurício Gugelmin na 12ª posição. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Doriana, Brahma Chopp, Nescafé, Rainha System e Enso e seus revendedores. Afirmação das 6 primeiras posições de Senna até Nannini. E a diferença de 6 segundos que separa o primeiro colocado Ayrton Senna de Alessandro Nannini, que vem na 6ª posição. Aí já a vantagem de Senna e o Berger, que não consegue fugir do Prost ali. Os 3 primeiros colocados no campeonato ocupam as 3 primeiras posições. Aliás, os 4 primeiros colocados no campeonato ocupam as 4 primeiras posições. Apenas esta inversão aí de Berger, que está em segundo na prova e é o terceiro no campeonato, com o Prost, que está em terceiro na prova e é o segundo no campeonato. Senna é o primeiro no campeonato, lidera a prova, e Butsen é o quarto no campeonato, vem na 4ª posição na prova. Mas já a pressão aí do Prost em cima do Berger. E aí outra vez a Carlos Butsen. Ele já não consegue se aproximar tanto, já perdeu o contato com Alain Prost. Aí o curvão de alta, vai na zebra, não chegou. Ayrton Senna para completar mais uma volta. Berger e o Prost muito próximo a ele. Vamos ver na freada do Hairpin. A Ferrari é um carro mais equilibrado. É sabidamente um carro que tem um chassi bem melhor do que a McLaren para esta temporada de 90. Já o tinha para 1989, mas o motor Honda ainda falava mais alto ainda em relação ao Ferrari na última temporada. Agora, a diferença não é tão grande assim. O motor Honda ainda é um pouco melhor, o chassi Ferrari é bem melhor do que o chassi McLaren. Daí o maior equilíbrio entre as duas equipes, entre os dois times, para essa temporada de 90. E logo depois vem aí a Williams. E logo atrás da Williams, a Benetton. As melhores equipes, os melhores carros nesta temporada de 90. Volta na prova agora de Ayrton Senna, 1,58,712. Foi nessa agora em que ele conseguiu abrir uma diferença, aí você vê no vídeo a confirmação, conseguiu abrir uma diferença de 2,199 milésimos de Gerhard Berger. O Nelson Piquet está a 2,6 atrás do Nannini, ocupa a 7ª colocação Piquet, mas abriu muito do Jean Alesi, está 10 segundos à frente do Alesi. O Mansell, que é o 9º colocado, é que apertou um pouco para cima do Alesi, e o Gugelmin vem atrás do Eric Bernard, está 7 décimos atrás do Bernard, para lutar pela 11ª posição. Se ele conseguir ultrapassar o Bernard, ele já fica coladinho no Capelli, fica 2 segundos atrás do Capelli. Capelli, companheiro de Maurício Gugelmin, está, portanto, na 9ª posição. E olha aí o Prost para cima do Berger. Essa briga é boa. Essa promete, porque o Prost não pode só correr ali para chegar. Ele sabe que ele tem que partir para cima do Senna. Ele não pode permitir que Senna aumente a vantagem. Atualmente ele juntos nesta luta
pelo título mundial de 1990. A próxima corrida daqui a 15 dias, também um circuito de alta, onde o motor também é importante, circuito de Monza para o Grande Prêmio da Itália. Depois, teoricamente, Prost vai levar uma grande vantagem pelo seu chassi, por seu carro, no Grande Prêmio de Portugal e no Grande Prêmio da Espanha. Mas para a próxima corrida, ainda não. O motor também fala muito alto na próxima corrida, no Grande Prêmio de Monza. Se ele permitir que o Senna aumente a vantagem aí, pode aumentar a vantagem em Monza, e mesmo com tudo que ele possa levar de vantagem no Grande Prêmio de Portugal e Espanha, pode ser tarde. Pode ficar difícil para tentar tirar a diferença. Por isso ele vai para cima do Berger. Ele sabe que tem que tentar a ultrapassagem em cima do Berger para não permitir que o Senna possa escapulir na frente. Então aí o Senna vai ali na primeira posição e o Berger vai de fiel escudeiro, brigando pela posição com o Prost, que perdeu um pouquinho de contato. Perde o contato com o Berger, consequentemente o Boutsen se aproxima outra vez dele. A diferença é mais ou menos igual a essa altura entre o Berger e o Prost, entre o Prost e o Boutsen. Reginaldo. Eu concordo plenamente com você quando diz que o Prost, e ele sabe muito bem disso, o Prost nessa corrida tem que partir para cima, porque o Senna hoje tem 10 pontos de vantagem no campeonato. E o ano passado, o Prost sabe muito bem que ao chegar a esta corrida da Bélgica, ele tinha 14 pontos de vantagem. E os dois terminaram ali naquela confusão toda do Japão, ainda disputando pau a pau o campeonato até a penúltima corrida. Então o Prost sabe que esses 10 pontos de vantagem do Senna, agora, se ele conseguir aumentar essa vantagem, a coisa vai ficar muito difícil. Mas, por outro lado, eu tenho comigo a quase certeza de que o Prost não vai atacar tão já o Berger. Ele vai ficar nesse ritmo, mesmo porque Spa-Francorchamps é um circuito muito longo, de quase 7 quilômetros, e que é melhor você ter alguém à sua frente para ter como ponto de referência o local exato de uma freada, por exemplo, na entrada da chicane. Se você está sozinho, o Senna está sozinho ali na frente, ele mais facilmente ele pode perder o ponto exato de freada do que um outro que tem um piloto à sua frente e que sabe, que tem a referência de quem vai à frente. O Senna, como tem uma vantagem grande, uma vantagem que hoje agora já está em 3.2, ele pode até se dar o luxo de frear um pouquinho antes, coisa desse tipo, porque ele tem onde aumentar a diferença, onde fazer uma corrida tranquila. Agora, para o Prost, a situação mais cômoda é realmente se manter atrás do Berger. A corrida ainda está no seu começo, nós estamos com 9 voltas, uma corrida de 44 numa pista tão extensa, para depois tentar o bote mais tarde. É claro que se cuidando também para não ser alcançado pelo Boutsen, mas não parece isso muito viável no momento da corrida, o Boutsen alcançar o Prost. Aí você vai vendo, Senna passando com seus 3 segundos de vantagem, o Berger e o Prost por ali, próximo a ele. Trazendo também o Patrese, que traz o Nannini, que são os 6 primeiros colocados. Você volta a pegar uma carona com o belga Thierry Boutsen. Aí vai ele na Sun Williams, motor Renault. Boutsen que vem de vitória no Grande Prêmio da Hungria há 15 dias atrás. Thierry Boutsen, que foi o 3º lugar nos Estados Unidos, fez um 5º lugar no Brasil. Foi o 4º colocado em Mônaco, 5º colocado no México, 2º colocado na Inglaterra, 6º colocado na Alemanha e venceu a prova da Hungria. Uma belíssima campanha, na 4ª posição com 22 pontos, 27 pontos nestas 10 provas. Berger, Prost, Boutsen, Patrese deu uma fritadinha ali no dianteiro direito. É muito comum, o Reginaldo dizia, esse problema aí do ponto de freada, principalmente na descida, naquela grande descida. O que se frita de pneu ali é uma grande... E daí o estilo de corrida bem próprio de Alain Prost. Ele sabe também, como eles usam os mesmos pneus e optaram pelos pneus de mesma textura, ele sabe que a sua Ferrari, teoricamente, gasta menos pneu do que a McLaren. Pode estar jogando e apostando em cima disso. Outra vez ele perde um pouco de contato com o Berger, olha só. O Boutsen já encosta ali. Está bem mais próximo de Prost. Olha como o Patrese vai lá fora. Fica muito mais para Thierry Boutsen e Alain Prost do que para ameaçar o Gerhard Berger. Depois de 10 voltas completadas, vamos para a 11ª. Senna, Berger, Prost, Boutsen, Patrese e Nannini, sempre os primeiros colocados, 2.8 a vantagem de Senna para Gerhard Berger depois de praticamente 20 minutos de prova. Sempre beirando a casa dos 2 minutos. A volta
no longo, mas muito bonito, muito seletivo circuito de Spa-Francorchamps. Olha, Galvão, tem mudanças importantes abaixo do 9º colocado. O Capelli é o 9º. O Mansell é o 10º colocado, foi superado pelo Capelli, está caindo bastante de rendimento. O Gugelmin encostou de uma vez no Eric Bernard, está 2 décimos atrás, e o Bernard está encostado no Mansell. Quer dizer, o Gugelmin e o Bernard devem superar o Mansell nessa próxima volta. E aí o Gugelmin estará brigando com o Bernard pela 10ª colocação. É uma briga bonita que traz uma outra diferença de 2 carros, né? O Eric Bernard tem aí um motor muito mais potente, um motor 12 cilindros contra o motorzinho do carro do Maurício Gugelmin, que é um motor de 8 cilindros e um motor fraco, o Judge. Só que o carro faz curva a marcha do Gugelmin, anda muito mais nas retas, a la Russe do Bernard. Aí Senna vem para completar 11 voltas. Berger escorregou nas 4 também o Thierry Boutsen. Aí vem eles para completar 11 voltas. Senna já completou, mesmo acontecendo com Berger, Prost, Boutsen. Tem uma alteração na diferença entre eles, apenas o Nannini, que já perde o contato com o Prost. Nannini, que é o 6º colocado. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Brahma Chopp, Nescafé, Rainha System, Enso e seus revendedores e Doriana. Chegando aí o Berger, viu? Passando ali relâmpago o carro de Senna. E olha o Mansell aí. Mansell que perdia as posições, o que Gugelmin já está brigando pela 10ª posição com o Bernard. O Mansell para no box. Vai para a troca de pneus. A Ferrari trabalha rápido como sempre. Carro no chão, lá vem o Mansell. Ele desde a primeira volta foi ficando de forma inexplicável. Vai voltar à pista Nigel Mansell. Perde posições, mas vai voltar. Com pneus novos e se tratando de Mansell, vai andar uma barbaridade. Mas se bem que com apenas 11 voltas, teoricamente, Reginaldo, não há tanto desgaste assim de pneus para pilotos que programaram fazer a corrida só sem troca. Mas com essa parada do Mansell, com tudo que se falou de desgaste, de deterioração de pneus nos treinos, não sei não se eles vão conseguir evitar uma parada para troca, hein? É o caso do Mansell, que estava incluído naqueles pilotos que largaram com o pneu tipo B para evitar uma parada e não conseguiu. Então, algum problema de desequilíbrio, porque ele vinha muito, perdeu a posição para o Bernard e para o Gugelmin na pista antes de parar, e realmente o Mansell não tem nada a pretender dessa corrida, realmente, de uma forma definitiva, se pode dizer isso já. Senna primeiro, Berger segundo, Prost terceiro, Boutsen, Patrese e Nannini. Piquet é o 7º colocado, está 3,7 atrás do Nannini. Ele chegou um pouquinho no Nannini, mas ainda é pouco. A melhor volta da corrida, olha aí, Alain Prost, 1,58, 151 milésimos. Então, final da 12ª volta que eles acabaram de completar agora. Passaram, portanto, de 25% da prova. Um quarto de prova. Uma corrida prevista para 44 voltas, são poucas voltas. Vai daí o total dos 305 quilômetros, a média de todas as provas da Fórmula 1, porque o circuito tem praticamente 7 quilômetros. São 6.940 metros. Então o Prost fez a melhor volta, como ele escapulou, como o Thierry sente, ele escapuliu, já foi mais do que a zebra, já botou a roda para fora da zebra e já perde um pouco o contato com o Prost. Porque o Prost parece que sente que o momento é bom e vai para cima do Berger. Repare, ele outra vez se aproxima de Gerhard Berger e volta a velha história, a velha máxima da Fórmula 1. Chegar é uma coisa, passar é completamente diferente. Principalmente nesta pista. Ela dá a impressão de ter muitos pontos de ultrapassagem, realmente tem alguns, mas tem que ir buscar, tem que cavar. Não é uma pista de ultrapassagem simples. O melhor é na força do motor, depois do mergulho ali da água vermelha, no subidão, para buscar a freada da chicane alta, da lá de cima, depois da grande subida. Olha o Prost como realmente se aproxima do Berger. Eles vão para a curva de alta. Senna toma a curva de alta aí para a esquerda. Aí Berger traz o Prost com ele. Prost pode estar tentando nessa freada. Saem dessa curva para a direita, é mais difícil.
O que o Prost teria que fazer a essa altura seria entrar assim, coladinho com o Berger. Mas tem que fazer um hairpin muito bem feito, para sair tracionando bem e mergulhar para a água vermelha junto. Para depois da água vermelha no subidão tentar pegar o vácuo. Porque aí a pista se abre e é uma questão de quem tem mais apetite para frear depois. Na chicane, no final do subidão. Mas o Prost, na saída do hairpin, já não sai bem. Aí já perde completamente o contato com o Berger. Já não tem nenhuma chance de tentar na subida. Aí vão eles na subida. Senna lá na frente, o Berger no Prost, Thierry Boutsen. Aparece Patrese, aparece Nannini. Você vê que não aparece o Piquet, que é o 7º colocado, como disse o Reginaldo. Está mais de 3 segundos de Nannini, que ocupa a 6ª posição. Saddam Hussein, o homem que desafia as grandes potências e ameaça lançar o mundo na 3ª Grande Guerra. Hoje, no Fantástico. Aí o Prost vai outra vez para cima do Berger. Repare, na descida, ladeira abaixo, onde o carro tem que estar bem aí nessa sequência de curvas, como o Prost se aproxima realmente do Berger. Aí o Jean Alesi. Pois é, você vê a briga aí, Capelli e Alesi, o Alesi em 8º, o Capelli em 9º, mas já bastante próximo, o Capelli que vinha chegando rapidamente, já preparando o bote. E o Gugelmin, que superou o Eric Bernard, abriu rapidamente 2 segundos e vai para cima do Capelli. Ele estava 6 segundos atrás, em uma volta recuperou 1.2, ele está 4.8 atrás do Capelli, é o 10º colocado, o Gugelmin. E a tendência é que ele se aproxime, porque o Capelli está ali enroscado com o Alesi. E olha só o Prost, outra vez no mesmo ponto, como ele vai para cima do Berger. Repare a vantagem do Senna, o Berger e o Prost. Mergulhou, foi para cima dele. Tá tirar na freada, só que a TV belga se perdeu completamente. O diretor cortou errado por uma câmera que não tinha nada a ver com a história. E aí exatamente o Prost que já aparece à frente. É o que eu dizia, ele armou na saída para a freada da chicane. O diretor belga deve ter metido o dedo no botão errado. E aí plugou uma câmera lá em cima na subidona. Num local completamente diferente de onde o Prost armava o bote para fazer a ultrapassagem. E agora ele tem que buscar o recurso do replay para mostrar a ultrapassagem do Prost. Na outra volta ele veio junto, nessa ele chegou realmente com ação. O carro do Berger ficou um pouco. Ficou o carro do Berger, o Thierry já vai para a ultrapassagem, já vai para fazer a ultrapassagem em cima do Berger. E aí, Reginaldo, o que pode assustar em relação a Ayrton Senna é o quê? Estado de pneu da McLaren. Porque Thierry com a cautela de sempre, né? Ele não arrisca muito, vai na dele. Podia ser um bom momento para ele deixar o carro ali por dentro, ele permitiu que o Berger fechasse a porta. Mas se o problema é pneu, se o carro não está no chão, o Thierry agora vai encostar totalmente no Berger. Então, a McLaren, que provocava um desgaste muito grande dos pneus Goodyear nos treinamentos, o Berger ficando aí para trás pode ser um problema de desgaste de pneus. E aí pode também começar a significar um susto para Ayrton Senna, porque o Prost passa pelo Berger, deixa o Berger para trás e vai para cima do Senna. Então é importante ficar de olho nessa distância de Senna, que é o primeiro, para Prost, que é o segundo agora, sem a presença do Gerhard Berger à sua frente. O que assusta realmente é a facilidade com que o Prost, ao ultrapassar o Berger, abriu essa diferença toda. Veja só como ele já está bem à frente. Agora, o problema do desgaste maior de pneu na McLaren em relação à Ferrari já era uma coisa esperada, uma coisa que o Senna largou avisado disso, ele sabe muito bem disso. E deve levar em conta que o Senna, de qualquer forma, em qualquer pista, gasta menos pneu do que o Berger pelo seu estilo de pilotar. O Berger é um piloto, assim como o Mansell, hein? Você vê que eles são muito em relação a estilo, eles gastam mais. Eles não sabem muito bem poupar motor, poupar carro, poupar câmbio, poupar pneu. Isso é o que tem acontecido e é uma das razões do Berger estar hoje na situação que está, correndo por uma equipe McLaren, 11ª prova, não ter nem sequer tentado vitória nenhuma, a dificuldade com que o Boutsen fez a curva lenta do Surce agora. E pela primeira vez, uma equipe com a McLaren não consegue dobradinha. Olha aí, Alain Prost 1,57,953 é o primeiro a baixar de 1,58 e diminui a diferença em relação a Senna, caindo agora para 4,4. Quer dizer, ele começa a ameaçar o Senna, que virou 1,58,16. Mas só completando o raciocínio, pela primeira vez a McLaren não consegue, em 11 provas, nenhuma dobradinha sequer. O Senna bem à frente do Berger, o Berger sem poder lutar por uma posição mais adequada a um piloto da McLaren no campeonato, e em 11 provas, nenhuma dobradinha, coisa que na época de Senna em Prost acontecia a quase toda a corrida.
Aí você vê como o Prost vai realmente fugindo do Berger, ele vai começando a ameaçar o Ayrton Senna. Nas vitórias de Senna, quando o Ayrton venceu no Grande Prêmio de Phoenix, o Berger não chegou. Quando ele venceu em Mônaco, o Berger foi terceiro, a melhor posição. Quando ele venceu no Canadá, o Berger foi apenas o quarto. E quando ele venceu na Alemanha, o Berger voltou a ser o terceiro colocado. Aí carro no box, a preocupação de sempre. Não estou mais acreditando nessa história de levar pneu até o fim não, hein? Quem conseguir levar até o fim tem meia corrida ganha. Aí você vai vendo o Prost que vai voando baixo, tentando se aproximar de Ayrton Senna. Também tem outra coisa, vamos ver o tempo nessa volta, Reginaldo, porque o Prost virou 57,9 e o Senna virou 1. Mas aí agora, essa altura, o Senna já deve estar devidamente avisado por placa, mas principalmente por rádio, de que não tem mais o Berger a fazer ali a barragem para o Prost, que é o Prost quem vem atrás, que vem baixando o tempo. Então vamos ver se ele ainda tem recursos para ir buscar um tempo melhor, para evitar essa aproximação do Prost. Então o Reginaldo mete o dedo no computador, olha e informa. Pois é, já completaram a volta e era a expectativa que eu vivia também para ver se o Senna realmente baixava a bota agora pela ordem que ele recebeu do boxe. Realmente isso aconteceu. Ele virou 1,57,968. Só que o Prost virou 1,57,623 e a diferença caiu para 4,1. O Berger virou 1,58,94, o Butsen 1,58,75. O Nannini superou o Patrese, foi para a quinta colocação. O Patrese é sexto, mas caiu bastante, está na alça de mira do Nelson Piquet, lutando já pela sexta colocação. Gugelmin décimo, 1 segundo apenas atrás do Capelli. 44 voltas, Reginaldo dá o posicionamento dos 10 primeiros colocados. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Nescafé, Rainha System, Enso e seus revendedores, Doriana e Brahma Shopping. E aí a perseguição de Thierry Boutsen em cima de Gerhard Berger, e o Boutsen perdeu a chance naquela subida, na grande subida, logo depois que o Prost também passou pelo Berger, perdeu a chance de definir essa posição, perde muito tempo. Essa talvez seja a única falha, ou a grande falha, da carreira do belga Thierry Boutsen, porque é um piloto que dificilmente erra. Dificilmente erra. O Galvão, o Boutsen é um piloto que a gente reconhece com muita técnica, bastante habilidoso, de arrojo, é rápido em treino, rápido, mas o Boutsen, e é por isso que ele está nessa situação, apesar da vitória na última corrida, ameaçado aí a sua posição na equipe Williams, porque ele não é um piloto de punch, ou seja, não é um piloto que em qualquer circunstância ele vai lutar pela vitória. E a Williams progrediu o suficiente para, a partir do ano que vem, pensar em título mundial. Quer dizer, pensar em vitórias e pensar em título mundial. Aí ela quer o quê? Ela quer um Jean Alesi, ela quer um Ayrton Senna. E aí é que o Boutsen fica a dever. Inclusive o Patrese fica a dever, mas o Patrese é tido na equipe como um acertador, um bom acertador segundo piloto. Essa é a verdade. É isso que o Frank Williams quer do Ricardo Patrese e por isso já renovou com o Patrese. A situação do Boutsen é delicada. Completaram agora 17 voltas. Senna 1,58,40. Prost virou mais rápido de novo, 1,57,87. Diferença 3,59. O Piquet é sétimo colocado ainda, um sai do Patrese. O Gugelmin aperta mais o Capelli. Está 7 décimos atrás, ocupando a 10ª colocação. Essa foi uma volta significativa porque conseguiu tirar meio segundo o Prost. O Senna tem uma vantagem cômoda ainda de 3,5 segundos, mas na atuada, no atual ritmo, mais 10 voltas, qualquer coisa parecida, o Prost, ou talvez menos, o Prost vai estar ali encostado em Ayrton Senna. Vamos ver também se esse ritmo mais forte que o Prost imprime agora para tentar essa aproximação, se também não lhe traz um desgaste de pneus. Aí o Maurício Gugelmin, que já passou Ivan Capelli. O Gugelmin que vinha chegando, já faz a ultrapassagem em cima de Ivan Capelli e já se aproxima de Alesi. Faz talvez a exceção do Grande Prêmio da França. Claro, quando ele andou na segunda posição, depois daquele Grande Prêmio, faz a sua melhor prova no campeonato. E é bom, é muito bom, é gostoso ver o Maurício andando aí de novo na frente. Já vem brigar pela 8ª posição. Maurício Gugelmin, 9ª posição, depois que passou o Capelli, passou o Bernard, passou o Capelli, outra vez do Thierry Boutsen em cima do Gerhard Berger. Nessa história de ser rápido, não tão rápido, os pilotos são rápidos, o Capelli é um piloto rápido, o Berger vai para o box.
Gerhard Berger vai para sua troca de pneus no box. O Maurício Gugelmin é um piloto que também gasta menos o carro e gasta menos pneus do que seu companheiro Ivan Capelli. Vamos ver o trabalho da McLaren. Berger vai para o box, trabalha rápido, o carro no chão, 6, 7 segundos. Volta para a pista, Gerhard Berger. Volta Gerhard Berger e agora vai voar abaixo, dentro da sua característica. Perdeu as posições e tá aí o Senna. Você vê o Senna no subidão depois de completar 18 voltas. O Prost como se aproxima. Eles se aproximam também da metade da prova, da metade da corrida. E será que o Senna vai ter carro, vai ter pneus para ficar até o final? Tá aí o Patrese, que é outro que gasta pneu também. A Fórmula 1 vai escrevendo a sua verdade aí nessa prova. Os pilotos andam mais ou menos no mesmo ritmo, mas tem aqueles que têm uma técnica ou não, só que o Patrese vai para abandonar a prova. Você vê que o Mansell trocar pneus, o Berger parou para trocar pneus e me dava a impressão de que o Patrese, que também é outro que gasta, pararia aí para trocar pneus, mas não. Ele para o abandono, carro recolhido ali na garagem, ele ainda está dentro do carro, ainda não desistiu, mas agora o carro é recolhido. O carro de Ricardo Patrese. Isto é vantagem para Nelson Piquet, que passa a assumir a 6ª posição, e para Maurício Gugelmin, que passa a ser o 8º colocado. Então o Brasil tem Senna na ponta, tem Piquet em 6º, tem Maurício Gugelmin na 8ª posição. É o Senna. O Piquet, na verdade, agora já é o 5º colocado, porque na parada do Berger, ele passou pelo box antes do Berger sair. O Berger vai voltar agora, voltou na 6ª colocação, com possibilidade de recuperar, porque tem pneu novo e não está tão atrás assim do Piquet. Daqui a pouco nós vamos ver exatamente essa diferença quando eles completarem a volta. Porque com a parada do Patrese, o Piquet teve essa subida, e o Gugelmin, que passou o Capelli, você mesmo anunciou, e abriu rapidamente, ficando agora 4 décimos do Alesi. Então o Gugelmin já vai para a 8ª colocação, ou melhor, para a 7ª colocação, porque o Patrese abandonou. E tá aí o Butsen de novo, e ficou com a 3ª posição. Ele tem retardatário à sua frente, tem o André de Césares, já perdeu um pouquinho de tempo. Com isso o Prost foge ainda mais da 2ª posição, ele que já quer ameaçar Ayrton Senna. Thierry Boutsen vai para definir a ultrapassagem, ele que é o 3º colocado. 3ª posição de Thierry Boutsen, 4º de Alessandro Nannini, o 5º para Nelson Piquet, o 6º para Gerhard Berger, 7ª posição do Alesi, depois em 8º já vem Maurício Gugelmin, ele que largou na 14ª posição. Aí o Senna que faz a ultrapassagem em cima da Brabham, deixa o retardatário, deixa o trabalho de ultrapassagem para Alain Prost. Aparecendo os retardatários, Reginaldo, é que o Senna, que tem a vantagem agora de 2,9, a diferença caiu de 4,5 para 2,9, basicamente 3 segundos, 2,96, mas agora, na disputa com os retardatários, é que o Senna, que nitidamente aí tem os pneus em piores condições do que o Prost, pode tentar manter essa vantagem, porque é o que todo mundo sabe. Ele é muito mais decidido nessa ultrapassagem sobre os retardatários do que o Prost. Vamos ver nas voltas seguintes. Nessa aí ele perdeu um pouco de tempo para fazer a ultrapassagem em cima da Brabham. O Prost só agora é que vai chegando para fazer essa ultrapassagem. Ele vai ter Lotus pela sua frente, tem uma fieira aí de retardatários. Depois deles se aproximarem de 20 voltas, quase a metade da prova, eles começam a pegar tráfego pela frente. Você vê que o Prost ainda não chegou na Brabham. E o Senna tem 3 carros ali. Vamos ver como é que ele se dá em cima dessa ultrapassagem, em cima das duas Lotus, de Warwick e de Donnelly. E o abandono de Nigel Mansell. Que coisa impressionante. Ele já desce do carro irritado, não tem nenhuma vitória, está em 9º lugar no campeonato. Só conseguiu chegar 3 vezes. Fez um 4º lugar, fez um 3º lugar no Canadá, um 2º lugar no México. Foi só o que conseguiu. Lá vai o Senna, para cima de Donnelly e de Warwick. O Prost tem lá a Brabham. Ele vai para o mergulho da água vermelha, tem que tomar um embalo aí, usar a potência do seu carro. Se bem que tem os motores Lamborghini de 12 que empurram, mas para tentar passar todo mundo aí no subidão. Vamos ver o Senna. Ele vai para ultrapassar a primeira Lotus. Ficou engarrafado, faz a ultrapassagem de 1, de 2. Consegue ultrapassar 2 na entrada da chicane. Fica apenas com o Donnelly à sua frente. Ficando apenas o Donnelly com a Lotus de número 12 à sua frente, que ele já faz a ultrapassagem. Aí o que eu disse, olha, como ele é mais decidido, chegou e passou. Espremido por ali, sem o traçado ideal, bota 4 carros entre ele e o Prost. Alesi vai para a troca de pneus, o que quer dizer que Maurício Gugelmin ganha mais uma posição. Uma posição para Maurício Gugelmin, com isso vai para a 7ª posição. Vai chegando bem à frente Maurício Gugelmin. E como tem o carro muito no chão, o Gugelmin não deve
sequer pensar em trocar pneu. Aí o Berger se aproximando de Nelson Piquet nessa briga que vale a 5ª posição. Aí você vê Piquet. E logo atrás o Berger. Galvão, o Berger chegou muito. Você sabe que o pit stop normalmente em Spa-Francorchamps é muito rápido, porque a entrada do box é direta, né? Sai da pista direto no box, não tem aquela chicanezinha que, aliás, é obrigatória em outras pistas, né? Precisava ver qual é a solução que a FISA dá aqui, porque na verdade é obrigatório aquilo e Spa não tem. Então o Berger fez uma troca rápida e voltou a aquecer os pneus rapidinho e está 3 décimos atrás do Piquet. Agora, durante essa volta toda ele ficou 3 décimos atrás do Piquet. Mas de qualquer forma, é muito mais normal o Berger superar e ganhar essa 5ª posição do Piquet. O Prost agora tem todo aquele tráfego, quer dizer, já passou por 2. O tráfego enfrentado pelo Senna. Tanto que o Prost, que vinha tirando a diferença, tinha caído para 2,8, agora o Senna se mandou, o Prost ficou preso num trecho pior da pista, que o trecho de misto, e a diferença já aumentou para 4,1. Quer dizer que na volta número 21, Senna tem 4,1 segundos de vantagem em relação a Alain Prost. E vai cair de novo, porque o Prost deu muita sorte. Aí o Thierry achou um guarda-reio na sua vida aí. É a velha história do piloto sob pressão. Não sei aí se ele bateu ou se só estacionou o carro, mas é a velha história do piloto sob pressão. Ele sempre é um piloto calmo, sossegado. Não, parou ali na frente dos boxes. Parou na pista, na frente dos boxes, o Thierry Boutsen. Mas é um piloto que não erra, que não sacrifica o carro, mas aí abandona. A segunda, Williams abandonando. Patrese primeiro e agora Thierry Boutsen. O Prost é o segundo, vem se aproximando. Eu dizia que ele levou sorte porque ele ultrapassou. Ele fez a ultrapassagem em cima do Warwick e fez a ultrapassagem em cima do Gruyard de uma só vez. E o Donnelly, que estava à sua frente, no momento em que ele se aproximava, o Donnelly entrou para os boxes para a troca de pneus. Olha o Gugelmin já em sexto, o Piquet é o quarto, o Senna é o primeiro. Os 3 brasileiros entre os 6 primeiros colocados. Há muito tempo que isso não acontece. Mas o Prost deu muita sorte, porque ele chegou numa boa posição de pista em cima do Gruyard e do Warwick. E depois, quando se aproximava do Donnelly, o Donnelly foi para os boxes para a troca de pneus. Então aqueles 4 segundos já vão ser bem menos agora no final dessa volta. O Senna já aparece ali à frente, vai sustentando essa vantagem, mas o tráfego era bom para Ayrton Senna. O Prost acabou se dando bem pelo posicionamento de pista no tráfego. Agora vem mais, vamos ver como é que eles discutem, como é que o Senna pode tentar aproveitar essas ultrapassagens aí. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Rainha System, Enzo e Seures, Doriana, Brahma Chopp e Nescafé. E um grande momento na Fórmula 1, os dois resolveram juntos para o box. Você viu o trabalho, o Senna volta, o Prost vai voltar agora. Olha o Senna, como saiu arriscando tudo. Saiu arriscando tudo ali na frente de Nannini. Botou Nannini, o Nannini, o Senna está com os pneus frios, é um momento perigoso para ele. Mas ele tem a subida, ele vai tentar usar tudo aí na subida para evitar a ultrapassagem do Nannini. Porque ele saiu arriscando tudo. Voltou na frente de Nannini, ele busca a linha de dentro para evitar a ultrapassagem. Repare, vai ali cercando o Nannini, que busca de um lado, busca do outro. E é um problema, porque na corrida da Hungria eles se enroscaram e sobrou para o Nannini. O Nannini foi para fora e o Nannini falou: ah, nós vamos nos encontrar daqui para o final do ano. Ele dizia isso depois do Grande Prêmio da Hungria. E o Senna voltou exatamente na frente de Alessandro Nannini, que quer a ultrapassagem de todas. Mas o Senna aquecendo pneus, ele conseguindo aquecer o pneu com a potência do seu motor, a tendência é ele escapulir. O grande momento do Nannini seria exatamente logo que o Senna voltou para a pista. Aí, Reginaldo, ele já consegue um aquecimento de pneus e com pneus novos a tendência é fugir. Parou na hora certa Ayrton Senna e parece que eles estavam combinados os dois. Entraram juntos no box, as duas equipes trabalharam bem. O Senna voltou à frente e voltou. Agora quem deu sorte foi o Senna, porque ele voltou na frente do Nannini, voltou na frente da Ozella do Gruyard, deixou essa encrenca para o próximo. E aí sim, aí vale o arrojo, aí vale a determinação, aí vale a garra de um piloto. Porque o normal ali seria o Nannini conseguir a ultrapassagem, porque mesmo com os pneus mais desgastados, o carro da Benetton não gasta muito pneu e o Senna voltou com pneu frio. Agora repare, o pneu vai aquecendo, pneus novos, mais potência de motor, fica mais difícil para o Nannini tentar essa pressão em cima de Ayrton Senna, se riscar tudo, e sabe lá o que poderia acontecer, porque ele está invocado até agora com aquela história do enrosco do Grande Prêmio da Hungria. Não sei como se sente hoje, mas logo depois ele prometia até vingança.
Aí o Nannini freando, o Prost que vem aí e a corrida ganha muito em emoção. Reginaldo. Bom, o Senna segurou muito bem a posição na sua volta ao box, porque com o pneu pré-aquecido, mas muito mais frio do que o pneu do Nannini, ele soube manter aquela posição ali sem nenhuma atitude legal. O Nannini, quanto ao Nannini ter prometido o troco depois da Hungria, isso é uma coisa de cabeça quente, é uma coisa que pessoalmente ele disse realmente para o Senna, mas não é uma atitude de corrida, não é uma coisa que ele faria em corrida, se bem que o Nannini não teve culpa nenhuma daquele negócio da Hungria. Realmente quem foi afobado ali foi o Senna, quem foi precipitado foi o Senna. Agora, a diferença é que é importante, a parada juntos, ao mesmo tempo, da McLaren de Senna e do Prost, e a Ferrari fez uma troca um pouquinho mais rápida. Como o Senna tinha parado antes e a colocação de boxe foi possível ele sair bem antes inclusive da Ferrari colocar, da equipe Ferrari colocar o carro do Prost no chão, então ele sai com o Nannini atrás e uma diferença de 3,8 do Prost para Nannini, mais 6 segundos do Nannini, 6 décimos do Nannini para o Senna, quer dizer, uma diferença de 4,4 em relação ao Alain Prost. Uma diferença que lhe dá um pouco mais de tranquilidade até do que antes da troca de pneus. Aí vai ele para mais um retardatário à sua frente, quer dizer, ele vai pegar de novo a Lotus. Ele já tinha feito a ultrapassagem, vai de novo para nova ultrapassagem, perde um pouco de tempo, aí o Thierry Boutsen, a imagem da preocupação, e outra vez o diretor de TV belga perde um momento importante da corrida, que era uma ultrapassagem difícil ali do Senna, não pelo adversário, mas pela posição na pista, e tá aí o Thierry falando. Essa não deu para ouvir o que ele fala. Aí o Senna em primeiro, com o Nannini em segundo, o Prost em terceiro, a quarta posição é de Berger, a quinta de Nelson Piquet e a sexta de Maurício Gugelmin. A melhor volta da corrida é de Alain Prost, que é o novo recorde oficial de prova no circuito de Spa-Francorchamps. 1 minuto, 56 segundos, 466 milésimos. O Senna virou 1,57,58. Nannini 1,58,43 e o Prost repetindo 1,56,46. Ele baixa em praticamente 7 décimos o seu próprio recorde. O recorde era do próprio Prost em 1987 com 57,153. É a história, né? Vai voar abaixo ali o Prost, mas o Senna escolheu a troca de pneus no momento exato. Ainda ia atrás do Warwick, perdendo tempo para ultrapassagem, como é a sua característica. É aquilo que eu dizia. O tráfego aí pode ser benéfico para Ayrton Senna. Vai lá o Prost. Ameaça, olha, pensa. Agora faz a ultrapassagem. Só que quem está à frente do Prost agora, entre Prost e Senna, não é nenhum retardatário. É Alessandro Nannini brigando por essa segunda posição. A tendência é que o Prost consiga até tirar essa diferença em relação a Nannini, mas aí não vai ter essa moleza como teve agora com o Warwick, Reginaldo, para fazer a ultrapassagem, porque o Nannini vai cerrar os dentes e brigar pela segunda posição. É claro, é um piloto que está brigando por a segunda posição, com chance de uma vitória. Um piloto que, como eu disse no início da corrida, vem fazendo uma temporada muito boa e precisando ali marcar seus pontos, marcar sua posição como um piloto de ponta que realmente ele passou a ser esse ano. Lá vai o Nannini para a ultrapassagem em cima do Martini. Faz a ultrapassagem em cima do Martini. Prost fica entre Nannini. O Martini fica entre Nannini e Prost. Aí eles vêm, o Prost vai buscar a linha de dentro para a freada da Sussa, é a freada do Hairpin, faz a ultrapassagem e já está se aproximando de Alessandro Nannini. Ayrton Senna lá na frente completa mais uma volta. O Reginaldo confere aí o número de voltas. Os 6 primeiros, já que o Piquet está em quinto, o Gugelmin em sexto. Por enquanto, um belíssimo dia para o automobilismo brasileiro. Mas a diferença entre eles e o tempo de volta de cada um é muito importante a essa altura. Volta número 25, Ayrton Senna, que virou 1,56,982. Nannini, segundo colocado, 3,3 atrás. Olha o Piquet nos boxes. Vamos ver essa troca da Benetton, muito demorada. Um problema ali na roda traseira direita. 14,39. Uma troca muito demorada. Ele pode até perder, não perde a posição, porque o Gugelmin, que vem em sexto, o Piquet em quinto, o Gugelmin tinha 17 segundos atrás. Quer dizer, ainda sai à frente do Gugelmin. Mas, repetindo, Senna primeiro, segundo, Prost terceiro. A diferença de Senna para Nannini, 3,38. A diferença de Nannini para Prost, 1,63. Quer dizer, quase 5 segundos de diferença de Senna para Prost.
Vamos ficar de olho aí, que eu tenho a impressão que pelo tempo o Gugelmin deve ter conquistado essa quinta posição. 17 a diferença, 14 segundos, ficou parado o Piquet, mas tem o tempo que ele perdeu para entrar no box, o tempo que perde para voltar à pista. E deve ter uma alteração de brasileiros aí, o Gugelmin deve estar em quinto, o Nelson Piquet na sexta posição, mas com tudo para vir para cima de novo, porque fez a troca de pneus. Rede Globo na Fórmula 1. Enzo e seus revendedores. Doriana, Brahma Chopp, Nescafé e Rainha System. Aí vai o Prost para cima do Nannini. E o Prost está com todo o apetite, toda a decisão. Ele sabe que essa prova é importantíssima no campeonato. Mas ele que já teve que se enroscar com o Berger para lutar pela segunda posição, tem agora com o Nannini. Só que o Prost tem mais motor. Não sei se tem mais carro. Tenho a impressão que esse chassi da Benetton deve estar até melhor, que faz muita curva, mas tem pneu a essa altura, né? Porque o Nannini não parou para troca de pneus. E o Prost está com pneus novos. Mas repare, mesmo que na freada ali do Hairpin, ele não conseguiu entrar junto no mergulho com o Alessandro Nannini, que faz a subida com uma certa vantagem em relação ao Prost. Eles completam 25 voltas, completam a 26ª volta, vão para a volta de número 27, num total de 44. Já passamos da metade da prova. Senna segue em primeiro. Nannini é o segundo, Prost é o terceiro colocado, são os três primeiros. Berger é o quarto, que também já fez troca de pneus. Piquet também já fez troca de pneus nos 6 primeiros. Melhor volta de Senna, 1:56.104. Sente o carro no chão na 26ª volta, voa abaixo e vai aproveitar esse enrosco de Nannini com Prost para a diferença, Reginaldo, pode ser importantíssima na sequência da prova. Vamos ver a diferença no final desta volta e no final das duas seguintes, enquanto o Prost está aí enroscado com o Nannini, porque o Senna pode aproveitar. É a tática de corrida, é a equipe que está informando o Senna, não tenho nenhuma dúvida. Que o Prost está enroscado com o Nannini, então ele sabe que este é o momento, mesmo que sacrifique um pouco os pneus agora, este é o momento de apertar o ritmo de corrida, de botar uma diferença, porque isso tem até a influência psicológica. Se o piloto que vem em segundo, a diferença não é tão grande, ele sente que está diminuindo, ele vai para cima. Se de repente ele vê, isso aumentou para 15, para 12, para sei lá, está mais difícil, tudo isso faz diferença neste instante importante da prova. Aí vem Prost para cima de Nannini de novo. Vai ser difícil para o Nannini segurar. Foi aí que ele passou o Berger. Olha, outra vez na freada da chicane. Nem parece o Prost que a gente conhece. Tá jogando tudo, Reginaldo. É um momento importante dele, assim como o Senna aproveitou o momento mais importante que ele teve na corrida, apertando, acelerando para se distanciar enquanto o Prost perdia tempo atrás do Nannini. É um momento importante do Prost para jogar o tudo ou nada, porque com 27 voltas completadas em uma prova de 44, ou era agora ou nunca, só que ele sabe, está agora 7,5, quer dizer, 7 segundos e meio atrás do Senna, é uma diferença muito grande, e sabe que agora é a chance dele tentar uma aproximação. E o Senna continua mandando a bota, porque virou 1:56.160. Então, confirmando o Gugelmin realmente na quinta posição, com o Nelson Piquet em sexto, você pega uma carona com o Nannini, que não tem mais condições de acompanhar o Prost. O Prost com pneus novos, lançou ali o Prost, saiu de frente, você viu? Tá correndo fora das suas características, o professor tá apertando o pé para ver se consegue evitar essa fuga de Ayrton. Na briga dos dois pela prova, mais do que pela prova, pelo Campeonato Mundial de 1990. Como eles brigaram prova a prova, freada a freada, no Campeonato de 89, como já tinham brigado no Campeonato de 88. Deu Senna em 88, deu Prost em 89, e eles vêm discutindo uma nova temporada em 1990. Aí Alessandro Nannini, que é o terceiro colocado, o quarto é Berger, o quinto é Maurício Gugelmin. Grande Maurício, voltando a correr entre os pilotos à frente. Nelson Piquet na sexta posição, mas o Piquet trocou pneus, hein? Ele pode vir para cima do Gugelmin e pode até tentar uma recuperação para cima do seu companheiro de equipe, Alessandro Nannini, que não trocou os pneus. Piquet está com pneus novos. Olha só como o Prost teve dificuldades para passar, mas no momento que passou em apenas uma volta, porque ele passou, quer ver, olha, vai cortar a câmera, eu vou dizer, cortou para o Senna, mas era naquela freada ali que ele tinha conseguido a passagem, a ultrapassagem em cima do Alessandro Nannini. Em uma volta apenas ele abriu aí mais de 2 segundos em cima do Nannini. A diferença, que era acima dos 7 de Senna para Prost, como é que anda agora? Aumentou, Galvão, aumentou para 8,04, e o Senna virou 1:55.963.
Mesmo o Prost tendo feito uma boa volta, 1:56.439, o Senna fez 1:55.963. Veja aí a confirmação. É o grande momento dele e a McLaren informando a ele isso dos boxes. São dois grandes pilotos, dois gênios do esporte mundial. Ayrton Senna e Alain Prost. Porque isso é que eu não canso de repetir. Tá certo, a McLaren era o grande carro, tão melhor do que os outros. Então eles disputavam só entre si. E agora? Por que que o Berger sequer se aproxima de Senna? Por que que o Mansell sequer se aproxima de Prost? São dois gênios do esporte mundial, Ayrton Senna e Alain Prost. O que valoriza ainda mais a disputa de cada prova e de cada campeonato, de cada campeonato disputado na Fórmula 1. Dois gênios, sem dúvida alguma. Aí vai Senna em primeiro, com Prost em segundo, com Nannini em terceiro, Berger em quarto, Gugelmin em quinto, Piquet em sexto, aí o líder Ayrton Senna. Eles vão se aproximando das 30 voltas. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Doriana, Brahma Chopp, Nescafé, Rainha System e Enso e seus revendedores. Aí você acompanha Ayrton Senna, ele passou com mais de 8 na volta anterior, ele vem se aproximando para completar mais uma volta, vem para tomar a chicane. Vai saindo da segunda perna da chicane, volta a acelerar, puxa para a esquerda, passa na linha de chegada, recebe a placa da equipe McLaren, completa mais uma volta. O Reginaldo, dessa altura, já tem o tempo de volta de Ayrton Senna e vai ficar de olho no tempo de volta de Prost, na diferença entre os dois. A diferença praticamente se mantém. Aumentou, mas muito pouco. Virou 1:55.999. Prost 1:56.162. Diferença de 8,2. Nannini, terceiro colocado, virou 1:57.86. O Berger em quarto, 1:57.14. Vamos esperar o quinto, que já pode ser o Nelson Piquet, porque vinha tirando muito em relação ao Maurício Gugelmin. O Piquet trocou pneu, o Maurício não. De qualquer forma, está pintando nessa corrida a possibilidade dos três colocados, 3 brasileiros marcarem pontos, o que seria um excelente resultado para o automobilismo brasileiro. E agora a possibilidade de tanto de Gugelmin como de Piquet de alcançar o Berger e o Nannini é que é muito remota, porque eles estão 34 segundos atrás. Piquet já passa na frente, Piquet é o quinto colocado, imagine mais ainda, 38 segundos atrás do Berger e o Gugelmin 1,5 atrás do Piquet. Quer dizer que a possibilidade de ganhar posições aí na briga de pista é muito difícil, porque a diferença de Berger e Nannini para eles é Piquet o quinto, Gugelmin o sexto, Ayrton Senna primeiro colocado. E aí vai Senna, você via ali aquele carro, parecia se a Ferrari, não era não. Era o carro de André de Césares, a Dallara, que vinha se arrastando na pista, perdendo posições, indo para abandonar a prova. Aí o Piquet e aí o Gugelmin. Piquet que é o quinto, o Gugelmin que é o sexto. Não tem momentaneamente ameaçada a sua sexta posição, Maurício Gugelmin. Aí o Piquet o quinto colocado e Gugelmin na sexta posição. Bom demais para o Gugelmin, que fazia tempo que não aparecia. A sua marcha de número 15 não aparecia nas corridas de Fórmula 1. Mas sempre que dão uma condição de carro, olha, o De Césares não conseguiu nem completar a subida. Então por que não bota esse carro na grama, não é? Aí o Senna vem para fazer mais uma ultrapassagem. Consegue aqui em cima da Arrows. Se livra de mais um retardatário. Completa mais uma volta. Duas mulheres lutando pelo mesmo homem. Que sorte danada. Comédia inédita com Bette Midler. Amanhã em tela quente. Aí você tem o posicionamento na pista de Senna e de Prost. Onde eles estão. Ele acabou o subidão. Vai fazendo a chicane e começa a descida neste exato instante. Galvão. Diga, Reginaldo. A diferença diminuiu um pouco, caiu para 7,64, porque o Senna virou 1,56,682, o Prost 1,56,115. Agora o Berger também que diminuiu um pouco a diferença em relação ao Nannini. Agora era de 8 segundos, foi para 6 segundos e meio. O Piquet bem atrás do Berger e o Gugelmin já 2 segundos atrás do Piquet. Agora... Senna primeiro, Prost segundo, Nannini terceiro, Berger quarto, Piquet quinto, Gugelmin sexto e o Ivan Capelli em sétimo. Completadas 30 voltas. 30 voltas completadas, 14 para o fim, a diferença que caiu para 7,64. É importante o seguinte, o Senna pegou o tráfego ali e vai pegar mais um, e o Prost vai ter que pegar esse tráfego.
Tudo isso é importante, porque isso dá realmente uma diferença de 4 décimos, 3 décimos, meio segundo, que foi o que acabou acontecendo, meio segundo de diferença nesta volta entre Ayrton Senna, que é o primeiro, e Alain Prost, que é o segundo. Aí vai Senna, tem mais um carro à sua frente. Aí é que ele perde tempo, porque não conseguiu ultrapassagem antes da chicane, em cima do CAF. Ele não conseguiu ultrapassagem em cima do CAF antes da chicane e perdeu realmente um pouco de tempo. Aí o Alesi também já parou para troca. Vamos pela volta de número 31. É uma grande corrida, o Grande Prêmio da Bélgica, depois de largadas anuladas. Fomos para a terceira largada. Completada a volta 31, Senna com o tempo de 1:57,058. O Prost, melhor volta da corrida, novo recorde. 1:55,909. A diferença caiu 1 segundo, 6,49. Vamos ver como é que o Prost... Veja, nessa volta, já talvez não nessa volta ainda não, porque o Prost não deve chegar, mas vamos ver quando o Prost tiver que passar aí o CAF e tiver que passar também o Alboreto. Olha só, o Alboreto já deu uma trancada nele, aí ele já perdeu tempo. Então essa volta já é significativa, para que a gente possa ver. O Prost fez a melhor volta, 1:55,909. Tudo bem, mas repare como ele já perde tempo. Ele já botou o biquinho ali, o Alboreto já disse pra ele, não, pera um pouco, dá um tempo aí atrás, que eu também estou na corrida, não estou aqui de brincadeira. Agora o Prost vai, o Alboreto fecha a porta em cima dele de novo, porque eles nunca se deram bem. Não vai ser hoje que eles vão ficar amigos de repente. Então o Alboreto já fechou de novo. A diferença, repare, 49, voltou a cair outra vez 1 segundo. Mas é importante ver depois dessa volta. Anotou, você viu? 6,49 a diferença entre Senna e Prost depois da volta de número 31. Vamos ver depois da volta de número 32. Eu tenho a impressão que é capaz dela ir aí, talvez até para cima dos 8. Talvez até para cima dos 8. O Prost não conseguiu passar até agora. Agora que ele vai para a ultrapassagem, fica por dentro. Finalmente consegue a ultrapassagem em cima do Michele Alboreto. Pode ser, não garanto, mas pode ser até que ela se aproxime dos 8 segundos. Dos 7, deve passar. Depois desse tempo aí que o Prost perdeu com o Michele Alboreto. Ela diminuiu porque o Senna teve que passar o Alboreto, depois teve que passar o CAF. E o Prost ainda tem o CAF entre ele e Ayrton Senna. Vamos lá, vamos conferir. 6,49 na volta anterior. E agora, Reginaldo? Foi muito mais do que isso, Galvão, porque ele perdeu quase o circuito inteiro, quase os 7 quilômetros de extensão do circuito atrás do Alboreto. Tanto que a volta do Prost foi feita em 1:50,68. A diferença subiu para mais de 10 segundos, porque o Senna virou 1:55,794. Tô falando. Ainda tem o CAF entre os dois. Aí vai Senna em primeiro, Prost em segundo, Nannini é o terceiro colocado, Berger é o quarto, Piquet é o quinto, Maurício Gugelmin vem na sexta posição. Aí vem Ayrton Senna pela 33ª volta no total de 44. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Brahma Chopp, Nescafé, Rainha System, Enso e seus revendedores e Doriana. São as emoções do Grande Prêmio da Bélgica, 11ª etapa mundial de Fórmula 1, 1990. O líder da prova é Ayrton Senna, o líder do campeonato com 54 pontos. Em segundo lugar, Alain Prost, o segundo colocado no campeonato com 44. 10 pontos a diferença entre eles e os dois, como sempre. Talento demais, de sobra para os dois. Eles vêm brigando por mais uma prova. Mais uma vez, justificando tudo o que eles ganham e tudo o que representam. Ayrton Senna, que sem dúvida alguma inflacionou toda essa história de dinheiro na Fórmula 1. Uma análise diz que ele seria, a esta altura, o quarto esportista mais bem pago do mundo, ficando apenas atrás de 3 lutadores de boxe, que seriam, evidentemente, o Tyson, o Buster Douglas e o Sugar Ray. E depois viria Ayrton Senna, merecendo cada dólar que entra, como o Prost também, que se aproxima dele no ganho. Galvão, e cada volta que passa o Senna anda mais rápido. Ele, que não tem ninguém à frente, está numa corrida muito tranquila, virou 1:55,585. E agora o novo recorde da pista de Spa-Francorchamps. O Prost virou 1:55,226. Pode até ter desistido dessa briga
porque faltam 11 voltas, e está 11 segundos atrás. O Nannini 9,7 atrás do Prost, depois o Berger 2,6 atrás do Nannini. O Berger sim é que está na briga e vem atrás do Nannini, provavelmente, muito provavelmente, vai ganhar essa terceira posição. Será que ainda tem corrida aí? Porque a TV belga se perdeu completamente, eles não acham mais nada. Então isso aí é o seguinte, o diretor deve ter dito, para na reta e espera alguém passar, pelo amor de Deus. Agora eles acharam o Prost. O Berger já aparecia aí, indo realmente para cima do Nannini. E com a troca de pneus que fez o Gerhard Berger, vai ser muito difícil para o Nannini sustentar a terceira posição. Senna, Prost, Nannini, Berger, Piquet, Maurício Gugelmin, 3 brasileiros entre os 6 primeiros na Ayrton Senna no Grande Prêmio da Bélgica. Eu dizia, 54 pontos de Senna, 44 de Prost, 4 vitórias de Senna, 4 vitórias de Prost. Mas Senna tem 1 segundo, 3 terceiros contra apenas 2 quartos lugares de Prost e depois mais 1 quinto. 11.022. Agora é aquela história. Menos de 11 voltas, chegando a 10 voltas para o final, sobrando mais de 1 segundo por volta. Está na hora de administrar esta vantagem em cima de Alain Prost. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Nescafé, Rainha System, Enso e seus revendedores, Doriana e Brahma Shopping. Está lá o Alboreto arrumando encrenca. Complicou a vida do Prost. O Nannini tem dificuldades. Agora o Berger faz a ultrapassagem em cima do Alboreto. Aí é que eu dizia. Nannini que é o terceiro, o Berger que é o quarto, mas vai ser muito difícil sustentar esta posição. Tem os pneus em melhor estado. Quem arrisca tudo? Dos 6 primeiros, Nannini e Maurício Gugelmin, que não fizeram troca de pneus. O Nannini arrisca e por isso consegue se manter na terceira posição. O Piquet fez a troca e está em quinto. O Gugelmin está na sexta posição e só teria uma chance de andar entre os primeiros. Seria realmente não trocar os pneus. Aí Nannini, olha o Berger como se aproxima. E quando eles começarem o mergulho, quando forem para o baixadão, uma curva atrás da outra, o Berger deve se aproximar ainda mais do Nannini, porque o que deve estar escorregando essa Benetton do Nannini não é brincadeira. Então vamos descer com ele. Aí Alessandro Nannini, sua Benetton. Terceiro colocado. Ele já tem uma olhadinha no retrovisor para ver se tem o bico do carro do Berger por ali. Com todo o cuidado. Está no chão, mas o carro realmente não tem a mesma dirigibilidade. Os pneus deteriorados. Aí o Nannini, evitando ainda a aproximação de Gerhard Berger. Saddam Hussein, o homem que desafia as grandes potências e ameaça lançar o mundo na terceira grande guerra. Hoje no Fantástico. Aí Nannini, o terceiro colocado. Senna vai para completar mais uma volta. Quando Senna e Prost completarem a volta, Reginaldo vai dar o tempo, a distância entre eles, o número de voltas, os 6 primeiros colocados. Aí daí um retrato do Grande Prêmio para você, o Grande Prêmio que chega às suas voltas finais, que promete muita emoção nesse seu final. A volta do Senna, Galvão, já é mais rápida ainda. 1,55, 243. Ele tem carro em ordem, tem motor em ordem, tem pneu ainda praticamente novo e continua virando volta atrás de volta mais rápido. O Prost virou 1,55, 690. A diferença, 12 segundos cavados. O Berger que chegou no Nannini de uma vez, você está vendo aí, e agora, né? Porque a única dificuldade era o Alboreto que estava à sua frente, o Alboreto que segurou a próxima volta inteira, segurou outro piloto, e segurou o próprio Nannini, e agora ele não foi capaz de segurar o Berger, porque no ponto em que o Berger chegou, ele meteu o bico e passou. Então agora é só querer realmente chegar no Nannini, mesmo porque o Nannini tem pneus já bem mais gastos, e essa ultrapassagem pode acontecer a qualquer momento. Vamos para as voltas finais. E a pressão do Berger em cima do Nannini. Senna em primeiro, Prost em segundo, Nannini em terceiro, Berger é o quarto colocado. Piquet é o quinto, Maurício Gugelmin é o sexto. Quando o Senna passar completando a volta, o Reginaldo informa quantas faltam. Aí você vai vendo a briga pelo terceiro lugar.
CAF está à frente dos dois. Daqui a pouco o Nannini vai chegar ali no CAF. Ali o CAF à frente dos dois. Pode ser mais uma oportunidade para uma aproximação ainda maior de Gerhard Berger. É o duelo no momento. Vale a terceira posição, vale o lugar no pódio. O Berger conduz a pista toda como vem, voando para cima de Alessandro Nannini. Vai perder tempo o Nannini. Chegou de vez o Berger agora. Nannini se desequilibra, ainda dá na zebra por dentro, dá na zebra por fora. Ainda não conseguiu ultrapassagem em cima do CAF. Fechou a porta do CAF. Cortou, inclusive, a ação. Teve que tirar um pouco o pé no acelerador, sem dúvida, do Nannini. Pode até sair de motor mais cheio ali o Berger. Mas ainda contornou. Ameaçou, você viu? Ameaçou o Nannini e viu que não dava. É muito perigosa aquela curva ali. Foi naquela curva, numa tentativa dessa, como o Nannini fez, botou por dentro, numa corrida de marcas, que o Stefan Beloff tentou, tocou no carro que ia à sua frente, bateu no guarda-reio. Olha os dois aí. O Nannini ameaçado de sair outra vez da prova, numa briga, num enrosco. Vamos dentro do carro dos dois, tem o Berger do lado, ficou para trás o Berger, mas o diretor de TV da Bélgica, ele cismou da gente não ver nada. Então ele tem que buscar o replay, olha lá. O Berger que tirou o Mansell da prova, o Nannini que se enroscou com o Senna e ficou fora da prova da Hungria. Os dois estão ali brigando. Eu dizia do Stefan Beloff, que lamentavelmente morreu nessa pista, naquela curva, no mergulho da água vermelha. Numa tentativa como o Nannini ameaçou fazer ali, tirar de muito longe o carro para tentar a ultrapassagem. Agora, Galvão, você sabe o que é dois carros de Fórmula 1 se tocando daquela forma, a ponto do Nannini ter levantado um lado do carro, numa freada daquela a quase 200 km por hora? Quer dizer, realmente ali foi muito braço e muita irritação do Nannini. O Nannini, eu acho até que perdeu a cabeça. Muita irritação, ele resolveu, não vai passar, dessa vez não vai passar. E foi estranho até o Berger não ter conseguido depois a recuperação e tirou o pé, hein? Ficou com medo do que pode acontecer nessa briga aí. Senna completou volta número 37, 1:55.522. Prost 1:55.387. Diferença 12 segundos cravados, 12:06. E Natal Nannini com o retardatário à frente, mas olha aí, a briga entre ele e o Berger vai continuar. O Berger também consegue a ultrapassagem ali em cima do CAF, vai pela linha de dentro. O Nannini saiu, fez a curva mais certinha, traciona melhor para tentar abrir, para evitar, vai tentar a ultrapassagem outra vez lá em cima. Eles completaram também a volta de número 37, estamos, portanto, a 7 voltas do final. Com Senna em primeiro, com Prost em segundo e esta briga pela terceira posição de Nannini e Berger. Depois tem Piquet em quinto e Maurício Gugelmin na sexta posição. Aí vem eles, o Berger de novo, botou por dentro, mas só para avisar, só para perturbar a vida do Nannini. O Reginaldo dizia nessa freada aí, eles vêm perto dos 300 ali, né? Aí vão buscar a freada, a redução de marcha para fazer a chinqueira, tocar a roda ali e levantar. Olha, como é, não sei. Mas uma coisa eu garanto, deve dar uma saudade de casa muito grande. O piloto deve dizer, o que eu estou fazendo aqui? Era melhor estar lá, sossegado, assistindo pela TV. E o Nannini outra vez se deu bem, o Berger ficou para trás de novo. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Enzo e seus revendedores. Doriana, Brahma Chopp, Nescafé e Rainha System. Aí a Tyrrell parando. E você vê a imagem do Prost. E a TV belga tá querendo achar alguma coisa. Podia ter ido com o Prost isso. Vai por segurança com ele, pelo menos mostra alguma coisa. De novo no carro de Nannini. Ele que tem a pressão de Berger. Nannini que é o terceiro, Berger que é o quarto colocado. Olha aí. Zebra é pista há muito tempo pro Nannini. Eles completaram, Ayrton Senna e Prost já completaram a volta de número 38. Portanto, temos 6 voltas para o final. 38 voltas também completadas agora por Nannini e por Berger. Diga, Reginaldo. Você disse agora há pouco que zebra já é pista há muito tempo para o Nannini. E vale chamar a atenção para o detalhe que você já falou várias vezes, de que ele não trocou pneu. Isso prova o quê? A excelente estabilidade desse chassi do carro Benetton. Um carro que, sem trocar pneu, está andando ali na terceira colocação, brigou com o Berger, você viu, impediu a ultrapassagem do Berger
com a McLaren Honda e com pneu novo. Quer dizer, está ali resistindo. Eu acredito até que não resista até o fim. Mas é um carro muito bom, muito estável. E nas mãos do Nannini ali está andando bonito. O Senna virou um 56.355. Dessa vez foi o próximo quem bateu um novo recorde da pista, 1,55.087. A diferença é de 10,79. Piquet segue em quinto lugar, Maurício Gugelmin em sexto. E a impressão que dá é que o Senna já entra na fase exatamente da contagem regressiva de voltas, no controle do tempo. A diferença que estava acima dos 12 segundos é pouco maior do que 10, deve vir abaixo de 10 nesta próxima volta, porque nós estamos agora a menos de 6 voltas para o final. Quando ele completar a volta, teremos 5 voltas para o final. Então, ele já está naquela de administrar, e o Prost é que vem tentando tirar de todas as formas para pressionar, para tentar uma aproximação, para tentar pressionar o Ayrton Senna. O Reginaldo falava aí desse chassi, desse carro, que é produto da prancheta, da genialidade do sul-africano Rory Byrne, né? Mas que deve ter já alguma coisa do Barnard aí, não tem não, Reginaldo? Tem a mãozinha do Barnard, tem muito estudo do grupo de engenheiros montado pelo Barnard, mas o carro, de qualquer forma, é do Rory Byrne. O Rory Byrne é tão bom que o Senna, nessa tentativa, enquanto estava aí nessa conversação com o Ron Dennis para renovar o seu contrato com a McLaren, ele quis tirar o Rory Byrne da Benetton e levar para a McLaren. Porque, na verdade, o que o Senna sempre reclamou é que a McLaren, que perdeu o Barnard já para a Ferrari há mais tempo, perdeu esse ano o Steve Nichols também para a Ferrari. O Barnard, depois da Ferrari, foi parar na Benetton. E a McLaren, segundo o Senna, ficou meio órfã de engenheiros, de grandes engenheiros. Tem o Neil Outra, que fez esse carro, que não é muito bom, e o Gordon Moore parou para fazer o carro de rua, quer dizer, parou o trabalho de pista dele para fazer o carro de passeio da McLaren, da fábrica McLaren. Então essa era uma das principais reclamações do Senna. O Rory Byrne fez um bom carro, o Barnard vem aperfeiçoando, e a equipe Benetton, que é a equipe que na segunda fase do campeonato, aliás até antes disso, é a equipe em ascensão na Fórmula 1. Vem subindo, uma equipe que trabalha muito, que está motivando os próprios integrantes da equipe e os próprios pilotos, como é o caso do Nelson Piquet, que vive hoje como se fosse uma nova fase na sua carreira, isso já depois de 12 anos de Fórmula 1. E o Senna não é só de ouvir falar do Rory Byrne, nem de ver esse carro andar, não. Ele trabalhou com o Rory Byrne, ele sabe que o Rory Byrne é bom desde 1984, quando o Byrne projetou o Toleman, que o Senna estreou na Fórmula 1. Ele estreou com o Toleman velho e depois pegou o Toleman novo, feito pelo Rory Byrne em 1984, que era um belíssimo chassi. E naquela altura, porque a Benetton nada mais é do que a antiga Toleman, que foi comprada pelo Benetton e que leva o seu nome. Mas o Rory Byrne já, desde a época da Toleman, já fez carro para Ayrton Senna. Estava certinho o Senna de tentar tirar o sul-africano Rory Byrne aí da Benetton. Menos de 5 voltas para o final. Quando o Senna completar, nós teremos 4 voltas para o final. Você vai vendo a luta de Nannini com o Berger, o Nannini deixando o Berger para trás. O Senna deve estar completando neste exato momento, passando a Ayrton Senna, completando a volta. E aí nós temos 4 voltas para o final. Vai se aproximando de mais uma vitória Ayrton Senna. Aí vem ele fazendo a ultrapassagem, já no subidão, deixando o final da subida, contornando outra vez a chicane. Fazendo a ultrapassagem em cima da Ligier, do Larini. Vai outra vez para o decidão, Ayrton Senna, já dirigindo num ritmo mais lento. Já deixou para trás 40 voltas. Já entra pela volta de número 41. Ayrton Senna, que é o líder do campeonato, 4 pontos. Eles colocam aí 4 voltas para o final, menos de 4 voltas agora, porque ele já leva metade da volta de número 41. Então a TV belga vai com Ayrton Senna. Um momento importante no Grande Prêmio da Bélgica e muito importante no campeonato, porque Prost vem na segunda posição, mas Senna tem a chance de abrir ainda mais a sua vantagem no campeonato. E mais do que isso, botar uma vitória a mais do que Alain Prost, o que seria fundamental num caso de empate ao final desta temporada tão discutida e tão disputada entre os dois. Outro aspecto muito importante dessa corrida para nós brasileiros é que, ao terminar assim, com Senna primeiro, Piquet quinto, Gugelmin sexto, quer dizer, os 3 brasileiros entre os 6 primeiros colocados. A última vez que aconteceu isso foi em Silverstone, em 1988. De novo, evidentemente, Senna, Piquet, Gugelmin. A ordem era até inversa, era Senna, Gugelmin, Piquet. E antes disso, esse triplo resultado do Brasil só tinha ocorrido em 1970, no Grande Prêmio da Alemanha, com Wilson Fittipaldi, Emerson Fittipaldi e José Carlos Paz. Seria um resultado muito bom para o Brasil e, sem dúvida, a gente tem realmente a lamentar apenas que o Piquet poderia estar nessa posição
do Alessandro Nannini não fosse o acidente que obrigou ele a trocar de carro. Porque eles tinham um carro acertado, isso que o Nannini está provando, acertado realmente para fazer a corrida toda sem trocar pneu. O que os outros tentaram e não conseguiram. Mas a Benetton até agora vem conseguindo. O carro titular do Piquet estava acertado para isso. Só que ele foi obrigado a trocar de carro, pegou um carro remendado, um carro que foi praticamente refeito do sábado para hoje, depois do acidente, até um acidente muito perigoso que o Piquet sofreu no sábado. Menos de 3 voltas para o final. Você viu onde ficou em posição perigosa o carro do Modena, Brabham do Modena. Ele podia ter chegado um pouquinho mais para frente, bem na área de saída ali. Aí o Berger vai de qualquer maneira para tentar definir esta posição. Na briga aí pelo terceiro lugar. E finalmente ele consegue a ultrapassagem em cima de Alessandro Nannini. Quando dava a impressão que o Nannini estava fugindo definitivamente a 3 voltas do final para garantir o terceiro lugar, o Berger faz aí esta ultrapassagem em cima do Nannini. É uma posição também importante para o Berger, porque com o terceiro lugar faz 4 pontos, iria para 33 pontos. O Thierry não está fazendo nada, ficando com seus 27, o Berger abrindo 6 pontos. Senna, Prost, Berger, Nannini, Piquet e Gugelmin são os 6 primeiros. Ayrton Senna se aproximando para completar 42 voltas. Para restar, aí nós teríamos 2 voltas apenas para o final da prova, para Senna tentar a sua 5ª vitória, a 25ª vitória de sua carreira. Aí o carro parado. É a impressão de ser a outra Brabham ou a Tyrrell. Aí a Brabham parada. Ameaça de fogo. Portanto, as Brabham fora. Do David Brabham e do Stefano Modena. Aí Ayrton Senna. Vamos para o final da prova. Ele já completou mais uma volta. Menos de 2 agora para o final. 2 voltas para o fim da prova, mas menos de 2, porque ele já fez o hairpin, já fez o mergulho, já passou pela água vermelha, já fez toda a subida, já fez a chicane alta e vem no mergulho. Tem Capelli à sua frente, com a marcha. Vai com todo cuidado, o Prost é o segundo, 9,79. Aquilo que eu dizia, vem caindo a diferença, mas Senna não permite que caia demais, para também não permitir muito apetite para o Prost, que é o segundo colocado. Vem pela volta de número 40, Ayrton Senna. Uma corrida importantíssima no campeonato. Senna pode, que tem 10 pontos, pode abrir mais 3 pontos em cima de Prost. E pode abrir uma vitória a mais, ficando com 5 vitórias. Capelli sinalizou, vem por aqui. O líder passou pela direita da marcha de Ivan Capelli. Vai terminando o decidão no circuito de Spa-Francorchamps. Senna, que venceu em 1985 em Spa. Venceu as 2 últimas provas, pode tentar a sua 4ª vitória no Grande Prêmio da Bélgica. A 2ª vitória da carreira de Ayrton Senna foi neste circuito, com a Lotus em 1985. Depois ele bateu em uma, fez um segundo e depois venceu as 2 últimas provas, em 88 e em 89. Em 1988 ele vai para a volta final. Quando ele venceu este Grande Prêmio da Bélgica, no pódio, o Prost disse a ele, parabéns campeão. Reconhecia que a 4 corridas no final, Senna seria o campeão de 1988. Depois a história não era bem essa, né? O Prost foi para cima, venceu os 2, venceu na Itália, foi vencer em Portugal, na Espanha complicou e Senna fez aquela corrida memorável no Grande Prêmio do Japão para ser o campeão em 1988. Vai pela última volta Ayrton Senna. Vai para tentar a sua 5ª vitória no ano, para atingir 63 pontos em 11 provas. Aí vem Ayrton Senna. Quase uma média de 6 pontos por prova, que seria uma 2ª colocação. Para a 5ª vitória em 11 provas, deixando o Prost com 4 vitórias. E deixando o Prost 13 pontos atrás na classificação. Uma diferença importante, porque nós teremos 5 provas para o final. Uma que é boa para a McLaren, o Grande Prêmio de Monza daqui a 15 dias. Depois vem provas boas para a Ferrari
em Portugal e volta a ter uma prova igual para os dois no Grande Prêmio de Suzuka no Japão. Quem sabe até lá as coisas possam estar definidas. Aí vem Senna em mais uma corrida precisa, de ponta a ponta e com 3 largadas. Largou na ponta na primeira largada, deu uma volta, pararam a prova. Largou na ponta na segunda vez, deu 2 voltas, pararam a prova. Largou na ponta na terceira vez e na ponta permanece até a volta de número 44. Aí vem Senna, num ritmo mais lento, repare com todo cuidado. Você vê que ele passou pelo Capelli e não abre em relação ao Capelli. Aí vem Senna pela última vez para essa curva de alta aí para a esquerda. Já não vai na zebra, puxa para a direita, vai ter a chicane à sua frente. Vai puxar a primeira perna para a esquerda, puxa para a direita. Aí vem Senna para mais uma vitória, 25ª de sua carreira. Aí vem Ayrton Senna para vencer um passo enorme no campeonato. Ayrton Senna do Brasil! Ayrton Senna do Brasil, de ponta a ponta, vence o Grande Prêmio da Bélgica. Alain, segundo num grande dia para o automobilismo brasileiro. Senna, 3 largadas, pole position, sempre na frente, sem nenhum erro, arrojo quando necessário. Aí vem Berger para ser o terceiro. Senna é o primeiro, Prost já cruzou em segundo. Berger traz a McLaren na terceira posição, Berger é o terceiro. Nannini vai ser o quarto e depois vem mais Brasil aí. Piquet em quinto, Gugelmin em sexto. Pela terceira vez na história, 3 pilotos brasileiros entre aqueles que pontuam entre os 6 primeiros. Piquet outra vez muitíssimo bem marcando pontos. E Gugelmin para tentar, vamos esperar que ele passe, para tentar marcar pela primeira vez na temporada. A música que você gosta, que curte, que determina a vitória brasileira na Fórmula 1, porque Senna não teve para ninguém. De ponta a ponta, vence pela 5ª vez no ano, vence pela 25ª vez na sua carreira. Já tinha passado pelo Fangio, agora chega em Jim Clark, em Niki Lauda, iguala grandes pilotos, apenas à sua frente Jack Stewart e lá na frente o Prost, que é um recordista com 43 vitórias. Ainda este ano, o Senna, quem sabe, pode passar a marca do tricampeão mundial do escocês voador Jack Stewart. Ayrton Senna, grande vitória na Bélgica, de ponta a ponta. Piquet também passa, restando Maurício Gugelmin, uma torcida muito grande para que ele chegue. É um dia também de festa, todas as dificuldades que encontrou o Gugelmin. Aí vem Maurício Gugelmin, aí vem ele para tentar o seu ponto, para marcar ponto de novo, para fazer as pazes com o sucesso outra vez. Beleza, Gugelmin! Em sexto, os 3 brasileiros nas 6 primeiras posições. Senna dispara no campeonato. 13 pontos, 5 vitórias. Vai se aproximando, quem sabe, de um bicampeonato mundial. O Brasil, que tem Piquet como tricampeão, que tem Emerson como bicampeão. Senna se encaminhando, tentando ser bicampeão mundial. Fórmula 1. Ayrton Senna aí no pódio. E a TV belga hoje, que perdeu grandes momentos da prova, ficou mostrando a garagem com os carros fechados e quando veio para o pódio, Senna já tinha recebido o seu troféu, já tinha feito a sua festa de champanhe. Ayrton Senna, o grande vencedor do Grande Prêmio da Bélgica, em 1990, 4ª vitória, ele vai a 63 pontos no campeonato, Prost passa a ter 50, Gerhard Berger terceiro, 33, depois Thierry Boutsen com 27, Nelson Piquet com 24, é o 5º colocado. Senna, Prost, Berger, Nannini, depois Nelson Piquet, depois Maurício Gugelmin. Um grande dia para o automobilismo brasileiro. Senna dá um enorme passo para a conquista do título mundial de 1990. Nelson Piquet ratifica a sua posição à frente de seu companheiro Alessandro Nannini. Piquet tem 24.